Olá, olá, meus queridos e minhas queridas. Bem-vindos a mais um episódio do Garrucho Talks, aqui no Impulse Room, o estúdio que nos permite fazer estas gravações, e quem quiser fazer um podcast, um videocast, qualquer tipo de trabalhos assim que impliquem um estúdio, câmaras e luzes, é só entrar em contacto. Estamos aqui para receber e satisfazer todas as vossas necessidades. E sem mais delongas, quem eu tenho hoje para falar aqui no episódio é nada mais, nada menos que Ricardo Louro e Gerson Santos. Como é que estão, meus queridos? Boa noite, como é que é? Como é que é? Tudo bem? Então, bem-vindos ao Garrucho Talks. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Eric. Muito bom ter-vos cá. Amigos na casa é sempre uma coisa maravilhosa. É verdade. E antes que as pessoas perguntam, mas o que é que o Gerson e o Ricardo estão aqui a fazer? Eu sou agora aqui. Quem são eles? Eu digo-vos, e eles confirmarão, que o Ricardo e o Gerson são comissários de bordo. É verdade. Comissários de bordo, como eu brinco algumas vezes, mas eles ficam muito ofendidos com aeromoças, ou como é que era o outro? Hospedeiros. Não, nenhuma coisa nem outra. Eles são comissários de bordo. E já cumprimentaram o pessoal. Eu gostava já de começar aqui de uma maneira assim sucinta. Como é que isto tudo surgiu? O sonho de voar ou o emprego de voar? Porque pode não ter sido um sonho para nenhum dos dois, ou então pode ter sim sido um sonho desde o início. Queria que vocês assim explicassem a quem nos está a ouvir como é que foi este início e como é que chegaram aí. Queres começar? Não, podes começar. Posso começar? Sim, sim. Bem, eu diria que quando eu comecei a pensar no que fazer, estava na faculdade, mas na faculdade estava a tirar um curso que não tinha muito a ver comigo. Comecei a ver outras saídas e falei com o meu amigo Gerson, que está na aviação há mais tempo que eu. Ok. E perguntei, eu começava a ver muitas fotos, vídeos. Foi isso aqui, que te chamou a ali. atenção? Começou-me a chamar a É atenção. a ilusão que eu ponho. Mas eu já tinha começado a minha mãe já estava a dizer, filho, eu acho que tu como comissário de bordo, tua mãe é que a minha mãe estava a dar aquela ideia, eu acho que comissário de bordo tem a ver contigo. Sem tu falares do assunto? Não, nós já tínhamos falado mais ou menos, Ok. porque sou uma pessoa assim, como é que eu ia dizer, não? Meio aventureira, gosta de viajar. Gosto de viajar, gosto de conhecer e tal, e então a minha mãe disse, eu acho que tu devias ir para comissário de bordo. E eu comecei a pensar, a minha mãe começou-me a fazer aquela pressão, olha, vê, e eu comecei a ver as fotos aqui. E a mamãe tudo sabe? Tudo sabe. Vi aqui as fotos, os vídeos do meu mano Gerson. É a ilusão. E eu assim, Gerson, o que é que tu fazes? Como é que estás em Cancún? Como é que tu estás aqui? Na altura vi a cena da Austrália e não sei o que. Eu, mano, como é que tu estás? O que é preciso? Como é que foi? E aí ele explicou-me tudo, como é que entrou, que formação é que fez e tudo. E eu, bora lá tentar. E foi assim que eu entrei. E tu, já agora, Gerson, o Ricardo passou aqui pela parte do que era preciso fazer. Tu surgiu como sonho ou surgiu como necessidade? Não, eu na altura eu estava a tirar o curso de gestão hoteleira e sempre pensei, ou vou tirar este curso, mas eu quero ir para a aviação. Mas eu não vou só tirar o curso de aviação, tenho que ter algo que se um dia isto der para o torto, né? Como já deu, né? Teria ali algum canudo em que me pudesse agarrar. Então não é preciso faculdade para ser comissário de bordo? Não. É um curso profissional? Sim, é um curso Entre à aspas. parte, sim. Uma formação. É uma formação que tu tiras para te dar os conhecimentos gerais e depois cada companhia tem os seus procedimentos e tu vais para essa companhia com ou sem experiência e tiras o curso dessa companhia. Mas no geral toda a gente pode ir para fazer o curso de tripulante de cabine. Todo mundo, quer dizer. Eu já ouvi dizer que temos que preencher certos Sim, há requisitos. certos requisitos, mas toda a gente pode se inscrever. Um Mas Eric, se vais entrar ou não, isso com 1,60, esta altura magnífica de 1,64, pode ser comissário de bordo? Pode. Sério? Hoje em dia pode. Sim. Se calhar há uns anos atrás, nos anos se calhar Sim, mas 80, consegues. 90 Não há limite e de tal. altura? Tens um limite mínimo. Depende da companhia, mas há companhias que te Não, mas pedem- para o curso mesmo. Para o curso, a mim na altura não me pediram... Também já estão a ver, tu és alto. E agora imagina, estou a chegar eu. É verdade. Estou a chegar lá eu Não, assim, mas eu acho- olha, quero-me candidatar a ser comissário Acho que de é bordo. tranquilo.
Porque O senhor vai dizer, ok, venha só aqui A não ser que sejas um anão, claro que Sim, não pelo menos, anões, mas... pelo menos temos que chegar àquele sítio lá das malas, exatamente. não é? Sim, mas mesmo assim acho que hoje em dia está mais fácil, porque antigamente é o que eu estava a dizer, tanto o homem como a mulher precisavam de ser minimamente altos, Exatamente. e hoje em dia tu consegues encontrar mulheres, se calhar, 1,65 E se a mulher precisa de e que às 1,65, vezes não conseguem chegar ao overhead, ao overhead bin, e às vezes é tens que de tem que traduzir. subir. Já Não tá conseguem a mandar chegar, os nomes não, isso foi tudo em inglês já, o próprio da companhia, uma pessoa já não sabe os nomes em português, mas é o As malas, o sítio onde se põe as sítio onde malas. se mete as malas, precisavas de chegar lá, e hoje em dia, pronto, eu tenho colegas, por exemplo, que não chegam, têm que subir em cima, se calhar, Sim, do banco. só- para Anda ver. mesmo com um banquinho? Não, sobes em cima do banco, Tens sobes em os cima do bancos. banco que tem dos Ah, passageiros. ok. Os bancos Mas- dos passageiros mas Mas geralmente aí têm é sem o passageiro estar Tem um lá. suporte. Sim, Não, tem um sim, suporte. sim. Às vezes tem um suportezinho embaixo do banco, tu consegues meter lá o pé e subir. Ok, e meter lá a ok, mala. ok. Mas hoje em dia Mas é mais geralmente toda a gente tranquilo. consegue. Hoje em Sim. dia não há muito essa cena da altura. Sim. E tirando da altura, características físicas, já ouvimos falar das tatuagens, isso ainda afetou o vosso tempo? Sabem se hoje é diferente, não é? Pelo menos na minha companhia acho que ainda é um bocado... Não podes ter tatuagens visíveis. Tatuagens todas as visíveis está fora de questão. Sim, Ok. geralmente nas E se companhias- fizeres pós, uma visível pós, vais para a rua com justa causa? Se Depende der se a para farda, tapar, se der para tapar. Não, não, a farda. visível mesmo no pescoço. Não. não És dá. despedido. Há companhias que já Eu estão, acho há que companhias sim. que já estão a aderir à cena das tatuagens e já podes trabalhar com tatuagens visíveis. Ok. Sim, há companhias que Mas já em já Portugal vi- devem ser ainda um bocado conservadores e isso ainda não são. pode... Sim, Não é deve só ser em Portugal, visto de mesmo, maus mesmo olhos. o trabalho de tripulante é visto como um trabalho assim conservador. Então as pessoas, tu tens tatuagem, Sim, sim. entras no avião e vês tu como passageiro, entras no avião e vês uma pessoa toda tatuada nos braços, vais olhar assim com um bocado de desdém. Uhum. Ainda há um bocado desse preconceito. Certo. Mas há companhias que já aceitam tripulantes com tatuagens visíveis. Já podes trabalhar com tatuagens visíveis. Sim. E o vosso... O avião normalmente não faz calor, né? Faz. Faz calor? Faz. E vocês, a vossa farda é sempre de camisola comprida? Sim, Manga eu tenho curta. manga curta e manga comprida. Ah. Portanto, eu posso escolher. Então Na esta... minha companhia é mais a farda normal, é manga curta, e quem já tem tatuagens que entrou, por exemplo, para a companhia, dão-lhe uma de manga comprida, mas normalmente a primeira farda que te dão se não tens tatuagens, não tens nada, é de manga comprida. É manga curta, Manga desculpa. curta. Mas pronto, tu estavas isso tudo no trajeto, passamos aqui pelas... o que é preciso para entrar, tu foste então para comissário de bordo, sonhaste, querias mesmo ir para a aviação, Sim, né? sempre quis ir para a aviação. Eu tirei o meu curso mesmo para ir para a aviação. Pronto, Yeah. e só suplementaste isso com a gestão hoteleira, Exatamente. just in case, né? Exatamente. Mas não é preciso mesmo curso superior para isso, é um... Não, tens de ter o nono ano. Vai. Ok, e depois, imagina, vocês, ao acabar o curso, vocês têm automaticamente emprego garantido ou têm que ir à procura de emprego? Como é que isso funciona? Depende. Imagina, eu quando tirei não tínhamos garantias de trabalho. Não era logo garantido. Mas quando eu acabei mais ou menos em março, abril, como nós ainda não estávamos muito dentro do que é o mundo da aviação, e eles disseram que geralmente a época alta começa em maio, junho. Ok, Então quando acabei o curso ainda tive que esperar ali uns 3 meses até começar a trabalhar. Mandei candidatura para a companhia na altura que eu comecei, que foi a minha primeira companhia, e tive que esperar ali um tempo. Mas depois comecei logo a trabalhar, sim. e quando não existe o caso de tu primeiro estares na companhia e a companhia pagar-te o curso? Por exemplo, na companhia que eu comecei, tu tiravas o curso, tu, por exemplo, tinhas duas opções. Ou ias à entrevista da companhia e se eles gostassem de ti, ficasses e tudo mais, tu ias tirar o curso. E aí acabavas o curso, passasses o curso. Era meio garantido, Era né? tipo, meio garantido que já estavas Sim, naquela sim, companhia. sim. Mas, por exemplo, no meu caso, assim que ele me disse, olha, tens de fazer isto, eu Começaste já não a fui fazer. à companhia, eu fui onde tirar essa formação. Exatamente. Então eu tirei primeiro a formação, depois de tirar a formação, eu como não estava pré-selecionado pela companhia, eu tive que ir à entrevista. Ok. Sim. Mas 90% da minha turma já estava pré-selecionado por essa... Então quer por dizer que essa foi antes- Eles fizeram ao contrário dele. Primeiro Exato. vais à companhia, Vais à companhia. eles Exatamente. dizem, se tirares o curso,
está Yeah. fixe. Pronto, e então sim, aí vais tirar o Vais curso. e tiras o curso. Eu, no meu caso, não, foi ao contrário. Eu tirei o curso e depois tive que esperar, mandar candidatura, CV e tudo mais. Uhum. Mas eles têm lá a informação que tu tiraste o curso, mas não é garantido ainda mesmo que tu entres. Nunca é- E eles nunca sabem se- perfeitamente que tu não tens tipo horas de voo, não te pedem. Não pedem nada. Não, Nenhuma companhia pede. Como é que se chama aquele? Experiência? Podem pedir experiência, sim. Podem Sim, pedir experiência? podem experiência, podem pedir horas de voo. Por exemplo, eu agora, onde eu estou, eles pediram-me horas de voo da companhia Que tiveste antes. da companhia que eu estive antes. E eu tive que pedir à companhia que me mandasse as horas de voo que eu tive, de X a X tempo, que é para enviar para eles. Ok. E fixe. Pronto. Não. Quando tu entras como tripulante, quando tu acabas o curso, ou essa formação, tu só podes ser tripulante de bordo ou podes ser outras coisas? É um curso mesmo só tripulante de bordo, Sim. ou é tipo, acabas o curso e tirando aquele curso podes ser tripulante de bordo, podes ser isto? Não. Não, aquilo é Direcionado- especificamente direcionado para tripulantes de cabine. Tripulante de cabine. E essa pergunta foi porquê? Porque eu queria chegar ao o progresso na carreira. O que é que vocês, depois de serem comissários de bordo, podem ser a seguir? Por exemplo, na minha companhia, tu podes ser um cabin crew, um comissário de bordo, dali passas para chefe de cabine. Chefe de cabine, a companhia pode dar oportunidades de passar para um verificador. O que é isso? Um verificador é uma pessoa, digamos, que acaba por avaliar tanto chefes de cabine como comissários de bordo. Uhum. Mas é basicamente isso. O Ok. que tu passas é de comissário de bordo, E se chefe tiveres- de cabine, podes passar para verificador, mas E isto é para na minha verificador companhia. é mesmo, continuas com a mesma formação ou fazes outra formação? Isso é algo que tu vais, eu acho que tu vais É com os subindo, mesmos- digamos assim, ok. com a experiência e com tudo, e eles virem que tu realmente tens aptidão para, tu acabas por subir e tornaste verificador e acabas por fazer acredito que sim, por acaso não tenho a certeza, mas acredito que Algum faças tipo de formação uma extra? formaçãozinha só para ver se tu realmente estás apto para aquela posição, verem que tu estás apto e tu passas para verificador. E pronto, daí pode vir outras coisas e isso tem a ver com Podes ser instrutor, podes Sim, dar é o- formação é o que depois. tu quiseres. Ok, Sim. pronto. Passas Já para é instrutor, que diferente. cansas de voar, já não queres estar, por exemplo, se calhar num avião e preferes estar tipo, a dar aulas na escola, na empresa. Sim, podes dar formação, ou podes formar outros tripulantes. Exatamente. Ok, boa. Exatamente. Eu queria perceber, e provavelmente muitas outras pessoas vão ter esta dúvida, a esperança média de vida desse trabalho é parecido com as reformas de hoje, que é 66. Os comissários de bordo trabalham até a reforma Depende. ou normalmente é um trabalho que acaba um bocado antes? Depende, porque imagina, há companhias que prezam que sejam pessoas mais velhas. Por exemplo, uma pessoa que tenha 18 anos ou 19 anos, que acaba de entrar, não vai ter o mesmo tato a resolver um problema no avião que uma pessoa que tenha 40 anos. Uhum. A tua paciência é diferente, o teu abordar ao passageiro é diferente. Estás a perceber? Tu com 18 anos, uma pessoa que te chame para resolver um problema, tu vais ter assim vais ter menos paciência. Ok. E há companhias no mundo que prezam que as pessoas mais velhas voltem a trabalhar, que venham trabalhar. Uhum. E não tem a ver com a idade. Há companhias que não têm a ver com a idade. Ok. Tu tens mais paciência e tens outro tipo de mentalidade quando vais resolver um problema quando és mais velho. Comunicação na aviação é um ponto-chave mesmo. Tu tens de Tudo estar o que acontece, tudo acontece tens de estar sempre... tens que passar aos teus colegas, colegas, tanto que é para eles saberem ao o que é teu que está a chefe passar. como a colegas. Tens um voo de 10 horas Uhum. e todas as situações que acontecem, ou 90% ou 95% das situações, tu tens que passar aos teus colegas que é para estarem... É um problema dividido, né? Sim, o problema tem que ser mesmo... exatamente. Que é para eles saberem o que é que está a passar. Até pode no voo todo não tocar mais nesse ponto. Mas eles sabem o que é que está a passar. É sempre muito importante a comunicação na aviação. Tudo o que acontece num voo não pode ficar só para ti, porque tu não estás a trabalhar sozinho. Tu és uma tripulação. Então os teus colegas têm que saber tudo o que acontece ali, mesmo que seja o problema de um passageiro que, vamos imaginar, bebeu demais. Uhum. Não pode beber mais. Tu
tens que informar os teus colegas que aquele passageiro já É bebeu normal, demais. porque senão ele também vai pedir a ti, Pede tu não a ti, dás, depois pede vai, a ele, pede depois a outra e Exatamente. estamos o voo até todo vai a dar... pedir ao comandante. Ó, seu comandante, por favor. Só não me pede Já porque não pedi. consegue entrar no cockpit. Mas, É de sempre, resto, é sempre importante. A comunicação é uma cena muito importante na É. aviação. Este É episódio comunicação. vai sair depois do episódio, se tudo der certo, né? Se correr tudo como planejado. Este episódio sai depois do episódio piloto de linha aérea. Antes Ok. que ele me bata, ele é piloto de linha aérea. Então eu achei também fixe esta conversa porque Yeah. vocês conseguem complementar. Ele falou muito da parte que se passa lá dentro. Sim. Nós E- somos os ouvidos e os olhos do. Exatamente, então ele falou de dos algumas comandantes. coisas, agora que vocês disseram que é complicado entrar, por acaso eu já tinha ouvido que a sala fica trancada e etc. Sim, sim. sim. E como é que O vocês... cockpit. O cockpit, a sala. A Já, sala. A sala. A sala. É uma sala. Só o Mas... cockpit é uou, ir ao cockpit. E é o cockpit. E para vocês ainda é assim, o cockpit é mesmo mas tipo... desde do problema que tivemos nos Estados Unidos do 11 de setembro, realmente a sala fica fechada. Fica mesmo trancado. Fica fechada em que temos que ter certos procedimentos para aceder ao cockpit. E agora sobre pontos fortes e pontos fracos do vosso trabalho. O que é que vocês consideram que as partes que são boas e as partes que são tipo menos boas ou más mesmo? O que é que condiciona a vossa vida, tipo, este trabalho, esse ser comissário de bordo? Queres começar? Pá, eu acho que, imagina, para quem tem família, isso é sempre um ponto complicado. Uhum. Porque tu, imagina, há companhias que tu ficas muito tempo fora, há companhias que tu ficas menos tempo fora. Mas há certas alturas que, por exemplo, tu foste pai agora, tens a tua licença e depois vais-te embora, vais trabalhar. A tua licença acaba, tu vais trabalhar. O teu filho ou a tua filha vai continuar a crescer e vai haver certos... Eu não sou pai, atenção, mas do que eu vejo dos meus colegas é que há certos aspectos que tu vais perder do teu filho. Evoluções, Há certas certas evoluções, evoluções. exatamente. Estava a faltar a palavra. Aniversários, Há certos Natal, aniversários, natais, convívios com a família. Tu vais perder Natal. Por exemplo, o teu filho dá os primeiros passos e tu não estás presente. Ok. Isso mexe com a tua cabeça, Uhum. né? E isso é um ponto um bocado... Acho que é um ponto negativo nessa profissão. E a parte também de que tu vais, né? Vamos pôr as coisas como elas são. Tu vais e tu nunca sabes se vais voltar. Certo, estás a voar, né? Estás a voar. É um risco maior. É um risco maior, há sempre um risco. Se bem que nós nunca... Pá, eu pelo menos... Nunca na minha- pensas nisso. Na minha experiência, eu vou para o avião e vou trabalhar e nunca penso nisso. Sim, até Nunca- porque os riscos de acontecer qualquer coisa É muito- digamos, são mínimos, mais mas eu baixos nunca do penso que- nisso, eu nunca Outro penso- tipo de trabalho, Sim. do que quase. outro trabalho. Tu, por Nunca exemplo, penso- tens um acidente de aviação, de carro, É muito mais É provável. é o desporto- muito mais é o provável desporto, do que é o da o- aviação. É o transporte mais seguro. Uhum. Mas nunca Não pode- deixa de ser um risco. Não deixa de ser um risco. Né? Porque tu sabes, pá, vamos ser honestos. Se acontecer alguma coisa lá em cima, Não tem como. Pá, vais fazer o quê? Já foste! Ali na hora tu tens, ou tu tens sorte ou tu não tens. Né? Ou tu ficas vivo. Então Mas- vou pegar nessa, né? Vou pegar nessa. É sempre complicado. Essa parte, acho que a parte familiar, acho que é um ponto muito falado pelos tripulantes todos, que é a parte familiar. Eu conheço Eu achas que é uma dos pontos fracos. É sim, a acho que presença. é um ponto fraco, é a presença familiar. Por exemplo, eu já tive casos de pessoas que foram-se embora no Natal. Uhum. Há quem não liga ao Natal, mas há quem liga. E tu vais-te embora no dia do Natal, dia 24, Estás a bazar. ligam-te às 6 da tarde, quando estás ali já pronto com a família. O peru já está no O forno. peru já está no forno, já estás com a comida toda na mesa e tu tens que ir embora. Yeah. Isso dói, né? Ou então no dia do teu aniversário, estás de assistência. Ano e tem- novo. Ano novo. Pá, ano novo se calhar até não dói tanto, mas Natal... Ano novo é uma cena. Imagina, eu pelo menos considero tipo Natal família, Ano Natal- Novo amigo. Não, é Exatamente, exatamente, por isso que eu exatamente. estou a dizer. Agora imagina tipo, Há o Natal e há o Ano Novo, porque o Natal tu passas com a família e se Ano novo. perderes vai-te custar, Exatamente. mas ao mesmo tempo o Ano Novo tu já sabes o que é. Ei, eu vou para a festa, vou estar com os meus Yeah. amigos, Yeah. vamos curtir, Agora e ao Natal. mesmo tempo é do tipo, não vais estar. E se calhar até não ficas o Natal e não ficas o O Ano Ano Novo. Também já Então, tipo, me puseram a ir voar no, Natal, no Ano Novo. Tinha que estar no aeroporto às 8 da manhã. Ei,
Agora imagina. Não podias curtir. Vais fazer o quê? Vais fazer o quê? Vais Dormir, vês o fogo de artifício. Fez o fogo de artifício e vais dormir. Um E xinxinzinho. já está bom. Não podes fazer nada. Então, simplesmente- nós temos pessoal para tudo. Nós somos uns peões. Vocês são mais marionetas. Nós Não temos parecem- pessoal para tudo. Nós temos temos assim, olha, pessoal para Tu tens tudo. de estar no aeroporto a esta hora. Às vezes, 2 horas antes do voo, 3 horas antes do voo, temos de estar no aeroporto. Já está tudo estudado. Já está tudo estudado. tudo estás a perceber? estudado. E depois tu tens 2 tipos de pessoas. Tens os passageiros, que têm o problema e querem solução. E tens as pessoas que é problema e só focam no problema. Só querem mesmo arranjar Só problema. querem arranjar o problema. Estás a perceber? Não querem solução. Não Já querem já solução. estão naquela Imagina, fase tu dizes que assim, tudo é "Oh, negativo. ah, já... eu estou aqui, estás tu, pai de família, cheio de malas. A mulher não quer saber, está com a bebê, né? Tu estás tu cheio de malas, já tiveste stress em casa, já tiveste stress a ir para o aeroporto, porque o Uber demorou 1000 horas a chegar, já chegaste ao aeroporto, foste para o check-in, já arranjaram complicações porque estás com excesso de bagagem, Yeah. vais meter a bagagem em excesso, vais meter aonde? Já não podes voltar para casa porque tens de deixar ali, né? Chegas ao raio-x, tens líquidos com mais de... Deixaste aquele perfume Deixaste aquele que tu perfume, gostavas. o perfume que te custou 150 euros, deixaste no raio-x. Já tu tens um monte de problemas até chegar à porta do avião. Tu chegas à porta do avião, estás uma pilha de nervos. Yeah, E, yeah. e tens dois gajos. Descarregam em quem? E tens 2 gajos que estão ali. Descarregam em quem? Estão ali assim. Ah, nós, Ah, e nós amiga. temos que estar com o melhor sorriso. Olá, E o que é boa que eu tarde, sou seja muito A bem-vindo pessoa ao diz nosso assim, amigo. este gajo está a gozar com a minha cara, está-se a rir, eu estou cheio de problemas e este gajo está a rir da minha cara. O que é que tu vais fazer? Vais descontar Em o teu você, plano. claro. E o que é que nós temos Exatamente. capacidade? Temos de ter a capacidade De encaixe. de encaixe, ok? Né? Não há faltas de respeito. Tu ouves o problema da pessoa e tenta arranjar uma solução. A pessoa chega, que problema? Olha, boa tarde, bem, olha, posso-te ajudar com um simples, posso-te ajudar com a bagagem. É o suficiente. Já é um ponto positivo. Já é um ponto positivo. Porque a mulher pega no bebê e vai em frente. E não olha para trás. E o marido está com a bagagem a bater Ainda lhe ajudas. a bater nos nos bancos. assentos. A bater nos bancos. Imagina, está a ir, prende lá na parte que tu metes o braço, prende a mala aí, a mala está a querer vir, ele não consegue, ele tem que tirar a mala, depois a mala, esta já caiu. Pá, famílias com passageiros Viajar com famílias. com família é muito complicado. Por isso é que quando chegam ao avião, nós já por exemplo, nós já sabemos o que é que essa pessoa passou de antemão. Então nós Pela tentamos- cara. Pela cara, pela Ou atitude, vocês já sabem que pela o problema é que- energia. Mas vocês podem já saber que problemas é que aquele voo teve. Em Pode atraso. ser, exatamente. pode Pode ser, ser mas às voos- vezes voos- não. E o que nós tentamos fazer às vezes é proporcionar, assim que o passageiro chega ao avião, Uma experiência tentar diferente. proporcionar uma experiência mais positiva. Ok. E nós notamos logo, a cada pessoa que entra no avião, a energia da pessoa. Se a energia Exatamente. está mais Depois, negativa, passando se os está tempos, mais positiva. exatamente. E aí tu notas logo, ok, este passageiro já está com alguns problemas, Está a precisar de um whisky. está a precisar de um whisky, está a precisar ali de um incentivo, então nós vamos Caprichar dar nele. uma... E depois imagina, chegas ao check-in, estás tu e a tua família, né? Ele te mete no lugar 10 e a tua família mete no fim do avião. Yeah. E chega lá e diz, eu estou separado da minha família, e agora? Consegue-me juntar? E tu sabes que tu não podes, porque Tu não cada po- passageiro tem o seu lugar. Então ali é Tenta tentar, falar. Tens que falar. é ajudar, por exemplo, com as bagagens, se for uma família grande, tentar ajudar com as bagagens e dizer, olha, assim que acabar o boarding, fazermos o Eu embarque, vejo se consigo. nós vamos tentar ajudar com que a família vá junta. Então às vezes tens que pedir a outros passageiros, olha, importa-se de mudar Mas o de que é que lugar, pensam? importa-se de... E há Eles passageiros que pensam dizem sempre que a logo, culpa é não. tua. A culpa é tua. É, claro, tu és Tu a não cara fizeste, daquilo. imagina, A culpa é sempre imagina, Eric, tu saíste de casa, tu foste para o avião, entraste no avião, tu estás ali, tu não sabes o que é que se está a passar. As pessoas que estão lá pensam que a culpa de tudo o que se está a passar, o atraso, É tua. É vossa. imagina, sim. chegas ao check-in ou chegas à porta de embarque, tiram-te a mala, a culpa é tua. Chegas ao check-in, tens peso a mais, a culpa é tua. O voo está atrasado A e culpa agora é eu tenho tua. um voo de conexão e agora eu vou perder o outro voo. O que é que eu vou fazer? Nós estamos a trabalhar A no culpa é avião, sempre- eu não sei nada de check-in. Então eu não te posso dar essa informação de check-in
Percebes? Porque eu estou no avião. Mas a culpa é tua. Eu não sei a que horas é que o outro voo vai sair, se estamos muito atrasados e tu não vais conseguir apanhar. Isso não está nas nossas mãos. O que está nas nossas mãos é naquele voo. A experiência da pessoa ao entrar naquele voo. Naquele Exatamente. voo. Agora, há pessoas que chegam lá e dizem, olha, este voo está atrasado, mas eu daqui, quando eu chegar lá, eu só tinha 1 hora para apanhar o próximo voo. E agora, o que é que eu faço? Vocês podem falar com alguém? Não. Eu não posso falar com ninguém. Percebes? É simplesmente isso. Às vezes culpam-nos de tudo o que está a acontecer. Nós já estamos preparados para isso. Tivemos também Mas tu tens de ter formação bagagem, para isso. exatamente. Tens que aguentar. Não podes ser aquela pessoa sem paciência, sem nada, que estás a tratar todo o mundo já. Olha, se não é comigo, Arranca. tipo, Tu arranca. não podes simplesmente dizer, olha, isso não é comigo, tchau. Não Claro que podes. sim, claro que sim. Tens de dar aquele... Porque às vezes, imagina, Ter aquele jogo de cintura. lembra-te, tu vais ter 10 horas com aquela pessoa ali fechada no tubo. Se tu proporcionares uma má experiência no início, ela vai te atormentar o resto Tu da estás, viagem. tu estás completamente lixado. Condenado. Assim Yeah. a expressão. Assinaste a tua Por isso é sentença que de morte. Tens um voo de 10 horas, tu começas mal com aquela pessoa, lá está, aí entra um bocado a experiência. Tu tens que falar com a pessoa porque tu sabes que aquela pessoa vai estar contigo nas próximas 10 horas. Isto não é como uma loja, que a pessoa entra, está lá 10 minutos e vai embora. Tu estás 10 minutos, 10 horas fechado num ambiente, para já que nós estamos habituados a esse ambiente, o passageiro não está. Yeah. É sempre desconfortável. É sempre desconfortável. O passageiro nunca está confortável. Nunca está confortável, porque ali... O da primeira classe está. É Está. Mas eu digo, mesmo assim, depende das horas. Quem de reclama voo. mais? Os da económica? Da económica, Então, claramente. Mas Mas nós temos que ver uma coisa. Eu acho que é os dois. Mesmo A reclamação da económica é diferente da reclamação da executiva. Da Mas executiva, mesmo assim, desculpa. depende da hora Da de voo. executiva é. Este whisky que eu pedi com 3 pedras de gelo só veio com 2 pedras. Não, mas mano, vamos ver uma coisa. Tu estares 10, 12 horas num voo, chega um momento que nem a first class, nem a business, nem a económica está bem. Estão todos a reclamar porque chega um momento que tu não estás confortável em lado nenhum. Claramente que se estivermos a falar de uma económica e uma first class, claramente a Faz primeira diferença, classe faz diferença. está Claro que mais faz diferença. confortável. Um voo de mas- um curso, tu chega estás lá à frente. um momento que está todo mundo a reclamar. Tens que ter um melhor serviço, tens que estar ali a paparicar, digamos assim. Sim, percebes? sim. Isso acontece com todas E as metade classes. metade dos teus problemas desaparece quando as pessoas comem. Ai. As pessoas O melhor é comem. isso, Quando comem, já desligas acabou. as luzes e sabes que Acabou o pessoal vai tudo, dormir. Acabou tudo. Aí tá Agora, tudo bem. a pessoa quando entra no avião, a maioria das pessoas está com fome. Yeah. Porque teve no Check-in, teve naquela check-in parte. e tudo mais, teve esperas e tudo mais. Depois chega, vê uma refeição, vê ali um tabuleiro com comida, bebidas e tal. A comida está a melhorar, tenho que dizer Comida- que a comida está a melhorar. Melhora um bocado. Acalma ali os níveis de stress das pessoas. Mas ainda assim, né? Imagina, estás a servir comida. Nós temos um standard, começamos a servir a comida lá da frente do avião até cá atrás. Temos massa ou frango. Hoje. Eu só o que eu vou dizer. Tens massa ou frango, né? O Henrique, que és tu, estás lá à frente. Tu chegas lá, estás lá à frente. Tens tu poder de escolha. Tens poder de escolha. O elemento que está lá atrás, Porquê? Só vai na ficar última com... fila, Isto só para imagina, complementar, é que supostamente não entra. Por exemplo, vamos dizer que as opções são frango e peixe. Um peixe qualquer, né? Mas que seja um frango, uma carne ou um peixe. Não há 100% de peixe e 100% de frango. há 70% de um Há e 30% do outro. 70% de um e 30% do outro. Então, se a primeira cabine, que nós estamos a começar o serviço, Acabar com tem 70%. peixe, lá atrás, eles vão ser obrigados a comer o frango. Quando tu chegas lá atrás, estás né, com o teu sorriso, né? Bem contente, né? Boa tarde, tudo bem? Olha, neste momento, nós só temos peixe. Nós só temos frango. Reclama. A pessoa fica a olhar para ti. Mas como assim? Eu Não, paguei. eu tenho uma história assim parecida. Eu paguei como os outros. Pá, pois o passageiro entra logo assim. Eu paguei para. Exatamente. Essa é a frase de todos mais. Eu paguei para. O que é que tu vais dizer? Como é que tu vais fazer o Como é que tu vais passageiro justificar? entender que não há 100% de tudo? Há muitos que Yeah. dizem assim. Há muitos que dizem assim. Epá, está tudo bem. Eu como. Há outros que dizem assim. Não. Há outros que dizem mesmo. Eu não como carne. Eu não como carne. Eu não como Hoje peixe. em dia sabes que eu já Eu me não pensei, como não isto. como carne. Não Já estão como carne. preparados para os veganos, vocês? Não.
isto, uma coisa que o passageiro tem que saber, que tem que fazer, é que se tu tens uma alimentação especial, tu tens que informar na compra do teu bilhete, tu tens que informar que tens aquela alimentação. E muitas pessoas E não sabem. alergia e essas coisas também? Por exemplo, eu acredito que essa pessoa tenha que pagar para ter uma alimentação especial, mas se é assim, por exemplo, se tu és vegan, nós no avião não estamos preparados para pessoas veganas. Nós temos que ter na nossa pill, nós temos que ter essa informação que aquela pessoa... Ricardo fala bem inglês. Não, mas são aquelas informações... São aquelas informações... Passenger Information List. Exatamente. São aquelas informações que tu só sabes por esse nome, que é a pill, onde vem... A pila é onde vem discriminar tudo. Fala bem devagar essa palavra, porque a mim está-me só a pila. Pill. Passenger Information List é onde vem discriminado. Está o teu lugar, está o teu nome e está, por exemplo, se tu pediste uma refeição especial, está lá a dizer qual é a tua refeição especial. Se vier lá também preso, ele é condenado. Não, e pode vir em nada. Vem as informações todas dos passageiros. Exatamente. Vem tudo ali. Tudo. A tua categoria, se tu és uma criança, se tu és uma pessoa que não é acompanhada. Se, por exemplo, estás a entrar num país e não foste aceito e estás a voltar. Exatamente. Então, deportados. A pila é uma... É uma lista é um raio-x de todos os passageiros. Todos. Eu posso até vos dar as indicações todas. Eu quero que vocês façam não sei qual é o nome, mas é uma introdução, bem-vindos, o clássico. Senhoras e senhores passageiros, antes de mais gostaria de vos darem as boas-vindas ao voo 349 em direção ao Garrush Talks. Temos neste momento uma previsão de 10 horas de voo. Vamos a uma velocidade de 400 km por hora. A uma altitude de 8.000 pés, sendo que aterraremos em Lisboa às 6 da manhã. E quem fala isso é o comandante ou são vocês? Normalmente, imagina, há um anúncio que é do comandante e depois pode ter um anúncio, por exemplo, do chefe de cabine, que diz, nós temos a bordo o nosso comandante Carlos, e que... Isso depende muito. Há certos anúncios que é do comandante, há certos anúncios que é do chefe de cabine. Exatamente. Agora então faz a parte em inglês. Faz um improviso. De chegada. Mas eu posso tentar. Sim, tipo, inglês. Sei lá, tipo, ladies and gentlemen, we are... I don't know, tipo... we are... Eu quando digo, há certos anúncios nós damos... tanto os cabin crew estão habituados às vezes, por exemplo, o chefe de cabine diz, Ricardo, tu fazes o de chegada, tu fazes os dos 10 minutos, tu fazes os disto, tu fazes aquilo e tu estás mais habituado a esses. Eu sou-te sincero, esse de vamos ter um voo de 10 horas com chegada a X horas, normalmente isso é o comandante, tipo, por exemplo, que diz. Então eu estou a dizer, eu podia tentar aqui dizer eu pensei que fossem vocês. Qual é o tipo de anúncio que vocês fazem para os passageiros? Não, por exemplo, o de chegada, tipo, imagina, às vezes podem-me pedir o chefe de cabine e dizer, Ricardo, faz o anúncio de chegada. Então eu vou dizer tipo, então, diz lá em inglês. Vamos, por exemplo, dizer tipo, ladies and gentlemen, the crew would like to welcome you to Lisbon, where we have just landed at the... Se for inglês, né? Where we have just landed at Humberto Delgado International Airport. We ask you to please remain seated with your seatbelts fastened until the fasten seatbelt sign it's been switched off and the aircraft comes to a complete stop. Then you can carefully open your lockers and check that you have all your luggage with you and cenas do género, por exemplo, dás a informação aos passageiros que chegaram àquele aeroporto, que pronto. Chegaste ao aeroporto e queres que as pessoas voltem a comprar um bilhete? A comprar um bilhete naquela companhia. Exatamente. Mesmo que seja fretada. Gostava também que explicassem às pessoas um bocado em relação ao vosso... Quando as pessoas pensam que vocês têm férias porque os vossos Instagrams mostram que vocês nem parece que estão a trabalhar, parece que estão a chilar. O Ricardo põe fotos na Antártida com os pinguins, o Gerson lá em Cuba com aqueles carros todos
todos cubanos, antigos, daquela era, as pessoas devem pensar, estes gajos não estão a trabalhar, estão Vão de vão de férias. férias. Isso não é bem assim, porque normalmente nós mostramos o que as pessoas querem, digamos, o que as pessoas querem ver. Ou que vocês querem mostrar E às que queremos pessoas. mostrar, é claramente que eu, trabalhando, eu não posso estar com o meu telefone, eu não posso mostrar como é que é o meu trabalho, eu não posso filmar passageiros, eu não posso filmar dentro do avião fardado, coisas do género. Então o que eu mostro é, às vezes o que as pessoas pensam é, o Ricardo esteve na Antártida, ou esteve, vamos imaginar, Brasil, Tailândia, e vocês só veem aquilo que eu estou a mostrar, que é como se eu tivesse de férias. Isso não é estar de férias. Às vezes, aquele tempo que eu vos mostro, eu tive naquele país 12 horas de descanso, em que das 12 horas de descanso, se calhar eu tirei algumas horas para passear, outras para descansar, e às vezes as pessoas dizem, tu estás em tanto sítio, vais aqui, vais ali, estás de férias, vida boa. Não é bem assim, porque se calhar para eu chegar ali, eu trabalhei X horas, e quando eu estou a dizer X horas, não é 8, pode ser mais que 8, pode ser 9, 10, 11, 12. Depende do teu voo, Depende da do altura voo, que tu depende esperas para entrar num voo. Tudo. Tem o tudo a ver. autocarro que Porque apanha. às vezes as pessoas pensam que nós estamos a trabalhar desde que começa o voo até acabar o voo. E nós não é estamos a isso. trabalhar isso. É Nós muito trabalhamos mais horas antes São horas antes e horas e são depois. horas depois. Nós temos todos uns cheques para fazer antes e depois. Então eu tenho amigos que sim, que dizem, Ricardo, tu estás de férias, vida boa, quem me dera estar aí. E às vezes eu digo, ok, nós temos certos momentos que é vida boa, mas não é sempre. Há momentos que nós temos que trabalhar imenso, temos que estar ali num voo 12 horas, se calhar sem descansar muito, em que temos 300 e qualquer coisa passageiros, em que temos que estar sempre ali, digamos, a cuidar dos passageiros, que se querem água, se querem comida, o que é que querem, se estão bem, se estão mal, uma emergência médica. Então não é tudo muito bonito como parece. Nós simplesmente mostramos o que os seguidores, digamos, das nossas redes sociais querem ver. O que vocês querem porque mostrar. claramente ninguém quer ver que eu fiquei num voo 12, 15 horas. Ninguém quer saber disso. Sim. Não é? Querem ver os destinos. Querem ver que os vais. destinos que eu vou, o que é que eu vi nesses destinos. E olha, nas vossas férias vocês aproveitam para estar em casa, porque na verdade, como já abordamos, um dos fatores maus é estar fora de casa, é estar ausente de compromissos familiares. Nem toquei na situação das relações, mas a gente pode falar assim por alto. O que é ter uma relação? O que é ter uma namorada sendo comissário de bordo? Vocês são solteiros? Eu sou solteiro. Tu és Também. solteiro? Solteiros e Mas- bons rapazes. Eu vou deixar o Instagram. Deixa aí Eu vou isso, deixar o deixa aí. Instagram do Ricardo e do Gerson aqui só para quem Deixa quiser aí. seguir. Sim, mas olha, o que eu te posso dizer é que, por exemplo, há uma grande diferença entre a minha companhia e a companhia, por exemplo, onde o Gerson está agora. A minha companhia, eu fico muito mais tempo fora do que se calhar o Gerson. O Gerson se calhar pode voltar a casa passado um dia, 2 dias. Eu posso ficar Mais tempo fora. 21, 22 dias fora. Ok. Claramente isso para uma relação é mais complicado. Por exemplo, a quem tem filhos, acho mesmo tipo extremamente difícil, e normalmente na minha companhia não há pessoas com filhos, digamos mulher, sejam casados, porque é muito difícil para a pessoa que te espera em casa ficar 21 dias Sem ti. sem ti, né? É complicado. Não é que aguentar. Tem que aguentar se houver amor, se houver Claro, tudo, claro que sim. uma É quase chamar relação uma estável. relação à distância. Eu namoro com um comissário de bordo. Tu namoras à distância. Mano, Mas depende da companhia. Peraí. Depende da companhia. Também temos que ver a parte boa. Tu querias saudade. Saudade da minha terra, São Tu Nicolau. também querias saudade. Tipo, é complicado, mas há ali uma bem, parte mas- que, imagina, eu quando iniciei esta profissão tinha namorada, né? E tu quando vais para fora, quando começas esta profissão, tu informas a pessoa que tu estás que tu tens esta profissão. E o que é que vai... Quais E são o- as e Poderá consequências disto? acontecer as consequências da profissão. Mas Exatamente. uma coisa é só teres uma relação, outra coisa é, por exemplo... Outra coisa é tu começares a relação após estás nessa profissão. Ok. São duas situações diferentes. Tu começaste com a pessoa e dizeres, olha, eu sou tripulante de cabine,
a pessoa já sabe o que é que está a contar. Outra coisa é tu estás solteiro e começas a namorar e dizes, olha, sou tripulante de cabine. São coisas totalmente diferentes. Ou vou começar como tripulante de cabine. Exatamente. A pessoa não está preparada para aquilo. Agora, quando tu estás... No princípio dizem, sim, eu aguento. Não, mas é tranquilo, está tudo bem. quando... A partir do momento quando tu vais embora... É porque, calma, as primeiras vezes vai haver aquele fator que tu disseste saudade. Eu vou dizer, Eric, eu vou dizer. Mas depois... Não é só o estás fora. Imagina, na minha última relação, eu comecei a relação e eu estava já a trabalhar. Já estavas a trabalhar? Já estava a trabalhar. E eu estava a fazer uma operação para a Califórnia. Califórnia, não quero mentir, mas são tipo 9 horas de diferença de horário. Eu tinha que chegar, esperar que a pessoa acordasse, fazer chamada. Esse tipo de situações, fazer chamada, whatever. Certo. Pronto, tens que esperar. O bom dia, amor, para ti era às 23, por exemplo. Agora imagina, estás na Austrália. Agora imagina, estás num país que já são... Tu chegas do voo, estás completamente rebentado. Porque tiveste a apresentação 3 horas antes do voo, tiveste 12 horas de voo e depois chegaste e a pessoa ainda está tipo... Ainda faltavam 2 horas para ela acordar. Não, e tu ainda vais para o hotel, depois naquele hotel não há lugares, tens de fazer mais 3 horas até o outro hotel. É um monte de situações que tu tens de esperar, né? É sempre complicado. É sempre complicado para a pessoa que está cá e para a pessoa que está lá. Okay. Porque muita gente pensa que não, para vocês é fácil. Mentira. Porque nós vamos embora, mas as pessoas ficam. E as pessoas pensam, não, eu fico aqui, ok, tu ficas aqui e eu estou lá. É sempre difícil. Tanto para um lado, como para o outro. Mas o que é que as pessoas pensam? É mais difícil para as pessoas que estão cá. É mentira. A única coisa que eu digo as pessoas pensam é difícil mais para as pessoas que ficam é porquê? Porque quando tu estás naquele período em que tu estás off, tu estás a trabalhar. Então acabas por não pensar tanto. Não, e há uma outra coisa, imagina. Tu estás numa relação, faz uma viagem. Ela sabe que vai ficar sem ti 21 dias. Mas depois, no 7º dia, o que ela vê nas tuas redes sociais, apesar de tu falares com elas, é aquela foto com o pinguim. Quer dizer, eu estou aqui... Este gajo está ali a trabalhar. Está a trabalhar. Para passear com os pinguins. Exatamente. E eu estou aqui toda lixada e ele está ali todo contente. É mentira. Ok. Porque a pessoa não sabe, às vezes, é o tempo que tu... É o que eu digo. Às vezes tu não sabes quanto tempo é que tu tens para ter visitado esses pinguins, para ter visitado aquele museu, para ter ido àquele sítio. Se calhar tu tens um horário mínimo. Estás abdicado do teu descanso. Estás abdicado do teu descanso para ir ali. Imagina, Eric, tu vais a um país que tu nunca lá tiveste. E tu tens 2 hipóteses. Tens lá 24 horas. Ou tens 16 horas. Vais dormir 10. Tu nunca estiveste lá. Pô, o bom desta profissão é conhecer. Tu não vais dizer, eu vou chegar a um país e vou dormir. Então não faço, então arranca para o outro lado. Não vais chegar e dizer, tenho 16 horas aqui, vou dormir 8 ou vou dormir 10 e vou ficar 6 horas sem fazer nada. Não, isto fala por mim. Sim. Eu chego a um país, se eu nunca estive lá, pelo menos quero ir fazer uma foto do Mete Nojo. O Mete Nojo, né? É foto do Mete Nojo. É isso. Imagina, tu chegas a um país, tens lá 12 horas, tu queres ir visitar o país, pelo menos um bocadinho queres ir dar um... Aquele sítio que todo mundo tira aquela foto. O bom desta profissão é tu conhecer sítios. Estás a perceber? Tu não podes chegar a um sítio, imagina, chegas às 10 da manhã e vais embora às 23. Epá, já esquece sítios que cheguei às 10 da manhã e vou embora às 23. Pô, tenho esse tempo todo para descansar. Dessas X horas que eu tenho para descansar, epá, pelo menos 3 ou 4 tiras para ir ver um sítio. Vamos ser sinceros, nunca fica 3, 4 horas, né? Sim, é verdade. Mas pelo menos Eric, pelo menos um sítio, Mete Nojo, né? Só para tirar uma foto. É para tirar foto, vamos tirar foto, tiramos todos, imagina. A mesma foto. Eu e o Ricardo. Às vezes o pessoal que tira a foto é do tipo, depois passa-me essa foto. Tiramos todos a mesma foto e vamos todos para o hotel dormir. Porque no dia seguinte, o que é que as pessoas cá de fora,
eu vou dizer uma coisa. Eu quando entrei nessa profissão, ligaram à minha mãe a perguntar o que é que eu estava a fazer da vida. Ok. A perguntar se eu estava nos caminhos obscuros. Porque estava... O que tu Porque só me estavam a ver em Cuba, Cancún... whatever. Yeah. Vêm em países diferentes. E o que é que eles vão te perguntar? Olha lá, o que é que o Gerson está a fazer da vida que ele está só a viajar. Só a viajar. É mentira. Mas as pessoas não veem o lado errado. Mas eu não critico. Tu podes simplesmente chegar num país... As pessoas comentam o que vêm também. Comentam o que vêm. Mas se vocês também mostram isso, estão sujeitos. Atenção, nós só mostramos aquilo que nós queremos. Nós não mostramos que tivemos 12 horas de voo. Yeah. E depois só 3, 4 horas, por exemplo, de estadia. Exatamente, o que é que as pessoas pensam? Tu tiveste 12 horas de lazer e tiveste 3, 4 horas de voo. Mas é ao contrário, tu tiveste 12 horas de voo e tiveste 2 ou 3 horas de prazer. Yeah. Estás a perceber? Vais ali, tens uma foto, lazer. vais comer e vais dormir. Yeah. Vais dormir porquê? Porque dali a um X tempo tu vais te Já acordar. estás outra vez. Mas voltando à pergunta que descambou para essa situação, é as férias que vocês têm, aproveitam para estar cá ou já que foram a algum sítio e gostaram e não tiveram a possibilidade de conhecer melhor, preferem ir a esse sítio ou não, ficar aqui com a mãe ou com a mulher ou com a namorada porque realmente não tiveram aqui tempo nenhum? É o que eu digo, isso depende muito do que... Imagina, se tiveres uma relação, claramente vais querer fazer coisas com essa pessoa e essa pessoa não sabe, não tem o conhecimento que tu tens a nível de países, viagens, é claramente que essa pessoa disser, e facilidades. Muito... Vocês têm possibilidades de viajar? Como é que é a vossa situação? Tem algum bilhete por fora? Não. A minha não. E a tua? A minha esquece. Não, a minha não. Imagina, Um bilhete por ano? Uma cena assim, por exemplo? Não, tens vários bilhetes. Mas imagina, tu ires de férias para um sítio é diferente de ir a trabalhar. Certo. É sempre diferente. Mas, por exemplo, eu já ouvi... Eu estou a trabalhar... Imagina, tu estás num sítio 2 dias. Tu podes ir já fazer um reconhecimento. Até podes dizer, olha, eu, quando estiver de férias, venho aqui, mas venho aqui de férias. Yeah. Mas tu consegues fazer na mesma, quando estás lá a trabalhar, consegues dar uma volta. E consegues fazer, por exemplo, estás lá 2 dias. Nesses 2 dias tu consegues ir a um sítio e fazer um reconhecimento e... Bom, já. Sim, consegues. Agora, imagina, eu já estive em países que estive lá 18 horas. Olha, o barulho parece que alguém ou está a fazer xixi ou está a servir. É o refil. A ti, irmão. Tiveste 12 horas lá. Tu consegues ir passear. Eu já estive em países que fui passear, fiz excursões e consegues ir passear. O que acontece? Quando chegas a casa e estás a tentar escolher um sítio para ir de férias. Tailândia. Epá, eu já estive na Tailândia e estive lá no lugar X. Pá, quando eu tiver de férias, vamos lá outra vez. Tu já estiveste lá, mas estiveste lá 12 horas. Não foi suficiente. Não foi suficiente. Tu fizeste um reconhecimento, papaste um bocado do terreno. Então vocês acham que há diferença? No muito. Solteiro, de férias e no com relação... Sim. Há muito. Porque a pessoa que está contigo não sabe. E pode não ter condições de ir de férias quando tu vais. Mas há outra situação. Imagina, tu estás de férias, decides estar aqui com a tua companheira ou com a tua família, mas entretanto estás cá e o teu pai ou a tua mãe sai de casa às 8, volta às 8 da noite. Tu, na verdade, estás cá para estar com eles, ou a tua namorada que continua a trabalhar, tem 2 folgas semanais, estás com ela, na verdade, nas 2 folgas e estragaste X tempo de tuas férias, estás com ela até às 7 da manhã e depois das 18. Tipo... Isso é uma grande gestão, Eric, quando tu tens uma pessoa que tem um trabalho convencional das 9 ou das 8 às 16 ou das 9 às 17 e tu tens um trabalho como tripulante de cabine. Isso é uma grande gestão, porque a realidade dela não é tua. Então diz-me uma coisa. Há grandes probabilidades de um comissário de bordo andar com uma comissária de bordo. Eu digo que sim, porquê? Porque tu aí tem a tens mesma vida. Facilidade de, tendo uma relação com alguém da minha companhia, ela em primeiro lugar vai entender primeiro o meu trabalho, como é que é
o meu trabalho, quantas horas eu trabalho, o que eu tenho de descanso, quanto tempo é que eu estou ali, vai entender melhor. E por outro lado, na minha companhia, por exemplo, tu podes pedir chave. Quando tu dizes chave, tu podes voar com essa pessoa. Não é que seja 100% certo. Chave. É, por exemplo, tenho a minha namorada, está na companhia, e eu digo assim para a companhia, olha, nós queremos fazer chave, queremos estar em chave, e então, por exemplo, não é 100%, mas há uma grande possibilidade. Há uma grande possibilidade de ela voar comigo e ter as folgas comigo. Então, claramente, vai ser muito mais fácil. Eu, se calhar, estou em Lisboa de dia 7 a dia 14 e ela vai estar de folgas nessa altura. Isso não é um bocado controverso no sentido das coisas que nos ensinam, não mistures alhos com bugalhos, no sítio onde trabalhas não tenhas as tuas relações. Normalmente nos outros empregos, né? Estou a falar no outro sentido. Sim. Não sei se tu já tiveste alguma relação com uma colega tua, um caso... Relação séria? Não. Não sei, pode ser... Relação séria? Pode ser séria, pode ser Eu vou ser sincero, nunca tive nenhuma relação séria com uma colega de trabalho. A questão é, qual era a dificuldade? Não sei, se não tendo, não consigo saber se... Mas a pergunta seria, não existe um impedimento laboral de tu trabalhares com a tua namorada? Tipo... Não, imagina, eu acho que não, porque é o que eu te digo, tanto pode acontecer na aviação como pode acontecer fora da aviação. Apaixonar-te por uma pessoa do teu trabalho, do escritório, és médica e whatever, né? Há sempre essa possibilidade. O que eu digo é que realmente quem está na tua profissão acaba por entender melhor o que é que tu passas, o tempo que tu tens de descanso, de estadias, o que é que tu tens de trabalho, podes estar com ela ou não, mas acaba por entender melhor. E o que eu digo às vezes é que quando tu tens uma relação que faz parte da aviação, ela vai entender o teu trabalho. E se estiver contigo, sempre vai ser melhor. Porquê? Porque tu trabalhas com ela X dias, depois tens as tuas folgas, que é exatamente as folgas que tens com ela. E às vezes, imagina, eu por exemplo tenho 7 dias de folga e eu posso decidir, por exemplo, olha, queres ir a algum lado, queres viajar, queres isto. Dos 7 dias eu tenho que fazer a minha gestão. Que dias é que eu vou tirar para a minha família, que dias é que eu vou tirar para a namorada, que dias é que eu vou tirar para isto, e acaba por ser mais fácil. Quando tu não tens essa gestão que tu possas fazer com a tua namorada, imagina, a tua namorada trabalha em Lisboa e tem folgas à quinta e sexta, mas tu chegas ao sábado e depois tens 7 dias a partir dali, que o teu 7º dia vai só apanhar 1 ou 2 dias de folga dela. Isso vai complicar. E ao mesmo tempo que tu ficas 21, 22, 23 dias sem estar com a tua namorada, isso vai complicar, dependendo, mas pode complicar a tua relação, porque ela fica 21 dias sem te ver, porque tu não ficas 21 dias a ir e vir para o país, não. Na minha companhia tu podes ficar 21, 22... E pegando nisso, qual é o teu... Imagina, percebendo agora que tu disseste agora e algum tempo atrás que a tua companhia, por exemplo, faz voos que ficas mais tempo sem estar em casa, e o Gerson, já percebemos que faz voos que normalmente volta a casa, ele acabou de dizer que foi a Faro e voltou hoje. Nesse sentido, qual era, no teu caso, tu gostavas de ser um Gerson daqui a 3 anos, e Gerson, tu gostavas de ser um Ricardo, ou curtes muito disto de voltar a casa e sentes falta daquelas viagens mais longas, ou está na altura sim de tu estares mais tempo por cá, e Ricardo, já está a chegar à altura de tu que fazes mais tempo fora, estar a fazer mais regularidade de voltar para casa? Qual é o vosso goal daqui para frente? Tipo, o que é que tu te vês a fazer, Gerson, daqui a um tempo, e o que é que tu, Ricardo, vês-te a fazer daqui a um tempo? Vai depender muito. Neste momento, como eu te disse, eu estou solteiro. Neste momento eu gosto do tipo de aviação que eu estou a fazer, que é mais tempo fora do que na minha base, em Lisboa. Eu gosto mais de estar fora, mas é claro que isto vai depender. Se eu arranjar, por exemplo, uma namorada que seja da minha companhia, que possamos estar em chave e voar juntos, eu gosto muito deste tipo de aviação, que é mais tempo fora do que aqui. É claro que se eu arranjar uma namorada... E quem passei o Thor? O Thor é o fundo do Ricardo. Olha, o Thor tem sido...
Eu sou-te sincero. A tua tem relação sido- mais complicada. É a minha relação mais complicada, porque é o que eu digo, eu fico muito tempo fora e é um cão difícil. Vai-te em morder! que- não morde, mas ele é complicado. Yeah. É talvez dos cães mais complicados que eu tive, e quem tem que ficar com essa responsabilidade É a tua mãe na minha tua mãe. ausência. Mas eu, no meu caso, na pergunta anterior que tu fizeste, eu prefiro hoje, solteiro, prefiro ter o tipo de aviação que eu tenho hoje do que, por exemplo, o Gerson, que passado 1 dia, 2 dias está em casa, dorme em casa. E tu, o que é que ou- preferes? Pá, eu como já estive nos dois lados, Sim, agora que já viveste os dois Não, lados da moeda, eu prefiro estar como estou agora. estás sempre a vir, está tranquilo. Já, porque eu já tive, imagina, eu estou nessa vida desde 2015. Ok. Pá, e estar sempre fora é bom por um lado, Uhum. mas por outro lado não é. Ok. Eu tive um ano que perdi aniversários de toda a gente, dos meus amigos, dos meus melhores amigos, convívios, natais, ano novo. Já é difícil tu ir aos convívios, então. Pá, mas atenção, faz parte. Uhum. Tu seres tripulante, tens que saber lidar com isso. Claro. Tens que saber lidar. Eu já tive verões que davam-me 7 dias de folga Uhum. e ao fim do 4º dia estavam-me a ligar porque no 5º dia tinha que me ir embora. Ok. Ou seja, imagina, vou dar um exemplo concreto. Cheguei hoje, tive vindo um voo Uhum. noturno. Cheguei a Lisboa de manhã, depois de um voo noturno. Chegas a Lisboa, o que é que tu queres fazer? Descansar. Dormir. Supostamente tens 7 dias. Chegaste a Lisboa, queres descansar. Né? Descansas. Tens ali 2 ou 3 dias. Se tiveres namorada, tens de ter 1 ou 2 dias para a namorada. Uhum. Tens de dar assistência. Claro. Senão vem a concorrência e já foste. Né? Ao fim do 3º dia, ligam-te. Gerson, afinal não vais ter 7, vais ter 4. Uhum. Vais ter 4 dias para ires embora. Amanhã vais-te embora. Nesse 4º dia, tu vais-te embora de madrugada. O que é que tu vais fazer? Não, Que assim fica- escolhas é A que tu tua vais namorada, fazer? a tua namorada está contigo, só está a olhar Só assim. te olhar. Tens Tu família, tens amigos, tens namorada, tens... Tu tinhas a tua namorada, Tinha consciência que a tua havia namorada 7 dias. ao 10º dia que estás fora, sabe que tu vais estar 7 dias com ela. Uhum. Tu estás 4. E fizeram planos para o 5º. Fizeste 4 planos para o 5º. Nesses 7 dias, tu ao 4º dia, sabes que nesse 4º dia tu vais bazar de madrugada. Já está na manhã, precisamos que vás embora. Às 6 da manhã tens de estar no aeroporto. Já não são 4 dias, já são 3 dias e meio. Uhum. Tens que ir embora. Porque é verão, porque estás na época alta, tens que ir Yeah. embora, tens de dar assistência. Mano, é sempre muito complicado. Mas não é complicado para ti, porque tu já sabes o que é que tu estás a fazer. Uhum. É complicado para quem... para quem está contigo. Ok. Quem está contigo é sempre complicado. Eu acho que vocês estão a traumatizar as companheiras e os companheiros dos comissários de bordo. Não é complicado. Aeromoças. Imagina, Eric, não é Tu tens é que traumatizar. saber onde é que... Não é traumatizar, é a realidade. Não, mas eu estou É com a medo. realidade. Que eu agora estou bem casado. Mas atenção, bem... agora onde eu estou, está tudo bem. Certo. Eu vou, imagina, eu hoje fui a Faro às 12 horas, eu às 15 horas estava em casa. Uhum. Está tudo bem. Agora, Ainda mandaste mensagem, estou no Algarve. Não, vai chegar já. Está a gozar comigo. está tudo bem, está tudo bem. Agora imagina, tu vais e a tua namorada diz assim, e não onde chegou, Já está a ir embora. nem aqueceu a cama. É, vai ser trocado. Já vai passar. O que é que vai acontecer? É sempre complicado. Esta profissão é sempre complicado quando tu estás com alguém que não faz parte da área. Uhum. Eu já tive muitos colegas que têm problemas com os companheiros porque a pessoa que está contigo não entende. Eu sempre tive sorte que eu sempre expliquei às pessoas que eu estava e dizia sempre, olha, eu sou tripulante, vai-se passar isto. Há pessoas que entendem e encaixam. Há pessoas que não encaixam. Então a pergunta que não quer calar é: és solteiro hoje porque és complicado mesmo ou porque o teu trabalho não favorece? É um mix! É um mix!
Não, é um mix. Mas porque tu tens de ter sorte que a pessoa que está contigo entenda. E as pessoas com quem... Não queria chegar tão longe, mas Não, pois, assim, geralmente, as pessoas com quem vocês estiveram sempre entenderam esse vosso... No início, entendem. Depois, quando as Até coisas... bater aquela saudade e querer estar com a pessoa e saber É que porque eu não acho que podes. as primeiras vezes é saudade, as segundas vezes... Eric, As segundas não, as primeiras vezes são saudades, as vezes seguintes são ausências, e ausências são diferentes de saudades. tu sabes lidar porque tu estás na profissão. A pessoa que está fora não sabe lidar Não com sabe isso. lidar. Não sabe. É sempre complicado. É Porque complicado. a pessoa que está fora... Imagina, eu tive uma vez uma situação... Eu gosto dessas Conta, situações. Imagina, eu tive uma vez uma situação que a pessoa dizia assim, estava a arranjar as unhas. Eu estava a arranjar as unhas, ok. E estou a conversar, a fofoca normal do o que é que o namorado faz, não sei o quê. E ela diz, meu namorado está tipo plano de cabine. Mal ela diz isso, a pessoa que está lá a arranjar as unhas diz logo, Já estragou tudo. já estragou tudo! Tu vais chegar em casa, vais ter problema. Disseram-me A pessoa lá está a arranjar as unhas, diz que vocês lá em cima é só Sim, isso E é, não- forrobodó. e não é? isso não é uma ideia que tem. É só Da forrobodó. Verdade. Eric, Espera. olha. Verdade ou Não sei se mito? aqui posso dizer assim palavras. Podes. Eu já posso? fiz uma pergunta, Toma. uma pergunta ao piloto que esteve aqui. Piloto de linhas aéreas, caso ele me esteja a ouvir, eu não quero errar nunca mais esse termo. Vocês têm alguma informação? Não digo que vocês já fizeram, porque também não fica bem dizer. Sexo nas Olha, sexo nas nuvens. o que eu É posso- realmente sexo nas nuvens? Ou não? sexo nas nuvens não é bem. Pode acontecer em alguns casos, mas isso não é o normal. O que eu te quero dizer é. Eu estou a perguntar se... O que eu quero se já- dizer é que pode acontecer entre colegas numa estadia, isso é em qualquer trabalho. Tu podes trabalhar agora na Zara entraste. Entraste e claramente podes te relacionar com colegas. Colegas de trabalho, isso podes te relacionar em qualquer área. Certo. Às vezes o que dizem é, ei, na aviação, ouvi. Come Posso isso dizer todos. as neiras ou não posso? Podes. Pronto. Às vezes dizem, ei, na aviação é só putaria, após comem-se uns aos outros. Yeah. Calma. Não é bem assim. Não é bem assim. É o que eu estou a dizer. Desde que um homem gosta de uma mulher, a mulher gosta do homem, seja É como num outro recíproco. trabalho qualquer. É como um trabalho qualquer. Agora, que seja aquela coisa que pensam, mas vocês estão sempre em hotéis e vocês estão sempre em estadias, então é putaria máxima, uns comem uns aos outros. Mas também ajuda. Não é bem assim. Ajuda, porque tu estás muito tempo fora, não Não, tens... eu nem digo nesse aspecto. Não tens qualquer tipo de compromisso lá fora, não tens namorado, não tens namorada. Pode acontecer, mas que não pensem que seja uma putaria do caraças em que tu estás lá a comer grande e a comer tudo. Não é bem assim, calma. Eu, pelo menos é a minha opinião. Eu só estou a dizer que se tu já ouviste falar que lá em cima fazer amor é mais gostoso que cá em baixo. Ponto. Não, mais gostoso Não, é uma o que coisa. eu posso dizer- Mais provável é outra. Coisas totalmente diferentes. Mais provável eu acho que não é. Epá, há sempre aquela cena de... Epá, vou experimentar um dia fazer... na Sim, casa é da isso. O minha que é e que tal. vocês já ouviram? Já ouvi? Claro que já ouvimos. Tudo que é Claro que já complicado, ouvimos. que é difícil, que não É é mais pela tão... adrenalina? Não, porque é pela lá- adrenalina. já Pela ouvi, por adrenalina exemplo, pode acontecer. O que eu Eu estou já a dizer ouvi é, falar que pode o álcool acontecer. trepa mais alto Sim. Sem dúvida. nas alturas. Pela Sem dúvida, pressão. sem E eu dúvida. já agora quero saber Sem dúvida. se a excitação Eric, trepa mais... tu vais voar com a tua mulher. Aham. Você. Amor, Nunca ouve bem. Você vai voar com a sua fizeste nada a 40 mil pés ou sei lá. É 40... Eu já tive situações em que a pessoa chegou no avião, né? O passageiro chegou com a mulher, tu sentes logo no embarque, eles estão ali muito no mel. Muito melados. Muito melados, demasiado melados. E tu dizes assim, isto a meio do voo, peço muito desculpa a expressão, vai dar merda. Yeah. Né? E a pessoa, tu sabes que vai acontecer ali qualquer coisa, né? Mas o que é que tu podes fazer para negar? Nada. Yeah.
O que é que tu vais dizer? Não, mas era título de curiosidade, era só Não, tipo acontece. se vocês soubessem. Se acontece. Não é algo impossível. Pode acontecer, acontece, passageiro com passageiro, tripulante com passageiro, tripulante com tripulante. Mas isso é... Isso é Imagina. em qualquer lado. Vocês já ouviram que é melhor ou não? É só Não, isso que eu quero melhor- saber. Tudo melhor que como assim? seja... Melhor tipo... Tudo que seja fora do normal, que seja uma experiência nova, tudo que seja... Sim, já percebi. Oh, Isso pode acontecer, mano. É a mesma coisa que tu dizes. Podemos ter relações sexuais numa cama. Isso é meio que normal. Agora tu dizeres... No avião. Eu fiz sexo no avião, Deve na criar casa mais. de banho, no banco de passageiros, enquanto estávamos numa viagem. É mais adrenalina do que uma estar nas adrenalina, alturas. É algo Tu estás no novo. meio do voo. Tu Se estás no calhar meio do dá voo. mais tesão em si, percebes? Apaga as luzes. Já estamos. Tu sabes que não vai estar sempre ali alguém a controlar-te. Mas nunca apanhei. Nunca apanhei. Epá, eu, sinceramente, na minha experiência, eu já apanhei 2 passageiros. Já? Já. Pronto, essas coisinhas são Eu nunca Já. apanhei. Já apanhei 2 passageiros. Já apanhei 2. Apanhei. Eu não fui lá interromper nada. Eu sabia que eles estavam ali. Porque desde o embarque, desde do início Já do voo, estavas a sentir eu o já feeling. sabia que eles estavam demasiado. Mas tu notas. Estavam demasiado à vontade. Estavam demasiado à vontade. Eu estava ali e eu parecia que não estava ali. Eu sabia que eles iam fazer qualquer coisa. Já Não sabias o quê? Só não sabia o quê. Mas só que eu não ia chegar. Epá, eu sou o tipo de tripulante que, imagina, eu não vou. Eles não vão estar a desrespeitar ninguém. Se eles estivessem a desrespeitar alguém, era uma Eras coisa. o primeiro a Sou o impedir primeiro, que isso sou o primeiro acontecesse. que isso aconteça. Agora, se eu sei que eles estão ali a fazer qualquer coisa, eu sei, mas não se está a passar nada cá para fora, eu não vou dizer nada. Está tudo bem. Né? Mas No eu sei momento, que... no momento que a liberdade deles interferir com a liberdade dos outros passageiros, aí passa a ser um problema. E isso passa a ser um problema. Ok. Mas agora, eu sei que se está a passar ali qualquer coisa. Eu sabia que estava a passar. Porque desde o início do voo, eles estavam demasiado à vontade. Yeah. Arrumaram mal e estavam ali aos belos e agarrados e tudo mais. Epá, pronto, está tudo bem. Não me estão a faltar respeito, não estão a faltar respeito a ninguém. Está tudo bem. Agora, se eles estão a faltar respeito aos outros Até, passageiros por exemplo, e se estão a incomodar passageiro outros reclamar. passageiros, tu não podes dar ao luxo, entre aspas, luxo, de um passageiro chamar-te e dizer-te: estes passageiros aqui atrás. Aí não. Não, mano, Yeah. isso Aí é já- errado. Não, Agora, tem tu que passar sabes por que está a cima. acontecer ali qualquer coisa e não dizes nada. E pegando nessa situação, qual foi a situação mais caricata, perigosa, que se possa dizer assim, perigosa ou caricata, se não tiveres a parte de perigosa, que aconteceu em viagens? Num voo que vocês estivessem a trabalhar, o que é que possa ter acontecido de turbulências, de... Aliás, depois de vocês responderem isso, eu vou pedir aqui a produção para pôr aqui os 2 vídeos que eu tenho para a gente falar um bocadinho em relação a eles. Mas o que é que vocês já presenciaram, já experienciaram Pá, eu a nível tive de stress, tipo, no voo? É assim, sinceramente, Aproxima-se o microfone um bocadinho. nunca foi nada assim Yeah, muito preocupante de uma emergência, digamos assim. Simplesmente tive o que é normal, às vezes passageiros desmaiarem, precisarem de... Normal, ele diz que Não, é normal. Às vezes, se calhar, não comeste, ficaste muito tempo à espera do embarque. Depois daquelas ligações todas, já as estás a ligações viajar há 24 todas, horas. E há pessoas que, se calhar, ficam mais fracas e acabam por desmaiar. O que eu digo que isso um desmaio não é uma emergência, não é? O que eu posso dizer a nível de turbulência de tudo, acho que foi só tipo... Uma turbulência Talvez básica. uma turbulência básica que mexe ali um bocado em que tens que te sentar, mas que é tranquilo. Nunca houve passageiros a passarem mal em que precisavam de uma Aterrar de emergência. Não, isso por acaso Nunca até aconteceu. agora nunca aconteceu. Já houve E- complicações na minha companhia, Mas tu não estavas. mas eu não estava. Graças a Deus. Graças a Deus. E tu, Gerson, que situação assim mais traumática, de stress que tiveste durante o teu trabalho? Pá, já tive algumas, mas uma que me marcou foi em Londres. Nós estávamos já quase prontos para descolar e recebemos um sinal que havia alguém a fumar dentro das casas de banho. Nós nas casas de banho conseguimos ter aliás, em todo o avião conseguimos ter a percepção que alguém está a fumar. Uhum. E antes de descolarmos,
fomos à casa de banho e tínhamos lá uma pessoa trancada. Pronto, a pessoa estava trancada, nós tentámos abrir a casa de banho, ela estava cá com o pé na porta da casa de banho, nós tentámos abrir e quando a minha colega abriu a porta da casa de banho, vimos que estava lá a pessoa a fumar. Nós informamos que não pode fazer isso, que tem que voltar ao lugar e tudo mais. E ela não queria voltar ao lugar. Achámos um bocado estranho. E ela diz, não, eu não vou voltar ao lugar, não sei o quê, vou continuar aqui a fumar, não sei o quê. E eu quero que vocês chamem o vosso colega. Que era eu. Chamaram. Ela só quer falar contigo. Porque eu era o único africano dentro do avião. Aí fui lá ter com ela e disse, olha, o que é que está a passar? Porquê é que estás a fazer isto? Nisto, a mãe dela estava dentro do avião. O que eu comecei a achar estranho é que tu, se tiveres a tua mãe dentro do avião e ela souber que tu estás a ter um comportamento desses, o que é que tu vais fazer? O que é que a tua mãe vai fazer? Vai também entrar em stress. Vai entrar em stress e vai-te chamar a atenção. A mãe dela estava completamente apática. Estava completamente normal. Normal numa situação dessas não é normal. Não pode estar normal. Se tu estás prestes a descolar e a tua mãe está completamente normal, nós estamos a falar com ela, eu fui falar com ela, disse, olha, porquê que estás a fazer isto? Qual é o sentido de estás a fazer isto? E ela disse, tu sabes muito bem porque é que eu estou a fazer isto. Eu não estavas a entender nada. Não estava a entender nada. Eu disse, olha, porquê que estás a fazer isto? Volta para o teu lugar, vamos descolar, vamos para o nosso destino. E ela estão a pôr todos os passageiros em risco, né? E os passageiros. E depois o passageiro não quer saber. O passageiro, quando entra no avião, quer ir embora para o seu destino. E não quer saber o porquê que estás a fazer aquilo. E eu comecei a achar aquilo um bocado estranho, porque eu estou a ver ela dentro da casa de banho, não saía, e a mãe dela, tipo, a olhar para aquela situação normal. E eu comecei a falar com ela e disse, tu sabes muito bem o que é que está a acontecer aqui. Eu não sabia o que é que estava a acontecer ali. Eu disse, olha, eu não sei o que é que está a passar, não sei porque é que estás a ter esta atitude e não sei o porquê que tu estás a reagir assim. E ela pensava que eu sabia, ela insistia a dizer, olha, eu sei o que é que eu estou a fazer, eu sei o porquê que eu estou a fazer isto e eu sei que tu sabes que eu estou a fazer isto. Eu fiquei calado, chamei o chefe de cabine. Achei um bocado estranho. Chamei o chefe de cabine. Chamei o chefe de cabine e informei-lhe. E nós dissemos, olha, vamos ter que voltar para o stand. Nós já estávamos, imagina, estávamos perto da pista de descolagem. Tivemos que voltar para trás, informar as autoridades locais. E as autoridades locais tiveram que ir buscar a passageira. E eu a tentar tirar o máximo de informação que eu conseguia dela, que era para informar as autoridades. E ela dizia, tu sabes bem o que é que está a passar aqui, sabes bem o que é que eu estou a fazer, sabes muito bem para onde é que eu vou, nós íamos para Dakar ou um país qualquer africano. E eu não sabia o que é que estava a passar. E ela sempre a insistir, que eu sabia. E eu comecei a achar estranho, não a atitude dela, né? Mas eu comecei a achar estranho a atitude da mãe dela. Porque a mãe dela estava tipo normal. Tu, se tivesse uma atitude dessas, Eric, a tua mãe estar a ver isso, o que é que ela vai fazer? Estava em stress, estava a perguntar o que é que se passa. O que é que se passa? Porquê é que você está a fazer isto? Vamos voltar para o nosso lugar, vamos embarcar. E a mãe dela estava apática. Tipo, calada. Não dizia nada. E eu comecei a achar aquilo um bocado estranho. Ela continuou a falar comigo, falar. Nós voltámos, tivemos que dar a volta, voltar para o stand, que é o parque onde os aviões estão, e tivemos que desembarcar a miúda. E ela a fumar, e ela diz, olha, por mais que vocês embarquem, por mais que nós conseguimos seguir o voo, eu vou continuar a fazer tudo para nós voltarmos para trás. Ok. Eu comecei a achar aquilo um bocado estranho. E nós voltámos para trás, desembarcámos a miúda, e quando a polícia entrou no avião, a polícia veio tipo, imagina, tu estás num avião e a polícia entra no avião que é para desembarcar alguém, a polícia vem logo com a atitude que esta pessoa não está a resistir, nós vamos tirá-la da força. Ok. A polícia entra no avião, vem uma grande atitude, vamos tirá-la à força, não sei o quê. Calma, ela não está a resistir, ela simplesmente não quer ir para o destino. O que é que eu comecei a pensar? Esta miúda ou vai ser traficada,
ou vou-lhe tirar, ou vou-lhe traficar os olhos, uma coisa qualquer. Porque a atitude da mãe não era normal. Ok. Eu se tiver aquela atitude e a minha mãe estiver ali ao lado, a minha mãe vai-me dar um estalo. Claro. Né? Então chegaste a alguma conclusão? Então, mas está tudo bem. Epá, eu acho que a miúda ou ia ser traficada ou... Não sei, até hoje não ou sei. estava a ir Ou estava a ir sem fazer vontade casamentos ilegais, qualquer dessas situações que existem no mundo que nós sabemos que há. Né? Mas garantidamente ela estava a ir contra a sua vontade. Ela estava a ir contra a sua vontade, porque nós quando saímos, a mãe nós tirámos a mala, e depois a polícia entrou, uma grande atitude, né? Porque a polícia não sabe para o que é que está a ir. A polícia chegou, tirou a miúda do avião, as pessoas a baterem palmas, mas nós não sabemos o que é que a miúda vai... Na verdade, a miúda está-se a salvar ela própria. Eu acho que ela, se fosse de uma situação qualquer, a partir daí para a frente eu não sei o que é que se passou, não sei o que é que aconteceu, mas ela saiu. E a mãe também saiu? A mãe também saiu, mas a mãe estava tipo... tranquila. Produção, será que podias só pôr aqueles 2 vídeos... primeiro só para a gente falar rapidamente de que é que vocês fariam em tal situação. Um deles é uma notícia recente que foi um tripulante que abriu a porta minutos antes da aterragem, se não estou em erro, e que por sorte as pessoas já estavam com cinto e não foram sugadas, pelo menos foi o que a notícia deu. Eu não sei sequer se é possível abrir uma porta, não sei se esse avião estava com algum problema, vocês como comissários de bordo, o que é que fariam nessa situação? O que eu digo é, eu não vou dizer que sou 100% entendido em níveis de pressão, níveis de quando é que uma porta abre, quando é que uma porta não abre. Eu sei que há certas pressões, quando estamos mesmo lá em cima, a porta é muito complicada de abrir. Não é complicado, é quase impossível. Não há uma pessoa que consiga ter força para abrir uma porta. Okay. Neste caso, se calhar acho que estavam quase a aterrar e a porta abriu. Isto nunca me aconteceu. Nunca Graças a Deus, né? Graças a Deus, nunca me aconteceu, mas para a porta abrir quer dizer que não estava com uma pressão. Não estávamos lá em cima. E o que é que aconteceria com este passageiro que tentou abrir? Era preso. Sim. Completamente preso. Sim. Tentativa de homicídio. Não, tentativa de assassinato coletivo. Eu não sei dizer leis, não sei dizer o que é que acontecia, não posso falar sobre isso, mas que iria ter problemas. Seríssimos ele iria. Iria, provavelmente nunca ia conseguir viajar talvez. Nunca mais. Não sei qual Isto que eu estou a dizer é, eu na minha cabeça a pensar, provavelmente não iria conseguir viajar novamente, as companhias iam ter... provavelmente iam rejeitar. Ele ficava já na blacklist. Sim, na blacklist dos voos. Existe uma blacklist? Existe. De passageiros? Existe. Já que dissemos que os passageiros vêm já com aquela carga negativa? Não, identificação, uma carga de identificação, né? Vocês já conseguem perceber se é um passageiro regular, se é um passageiro tipo... Mas às vezes não dá para ver, porque às vezes, vamos ser sinceros, há passageiros que entram muito bem, mas estão sobre medicação e juntamente, por exemplo, com o álcool que nós servimos, seja um vinho, seja um whisky, cada passageiro tem direito, aquilo pode alterar a pessoa e nós não sabemos o que é que essa pessoa vai fazer. Por isso é que nós supostamente tivemos formação e temos que estar preparados para esse tipo de ocasiões. Passageiros que acabam por ficar completamente transtornados. É o que eu digo, tu às vezes pode ter um passageiro que entra, está super simpático, está ok, tu sentes que ele ali está ok demais, está super simpático, dopado, depois pede álcool e aquela junção do álcool com a medicação pode causar ali qualquer coisa. E tu tens de estar preparado, com isso. Isto nunca me aconteceu, nunca. Ainda bem? E ainda bem. Vamos ver outra situação. Produção. Aquela outra... Uma situação que acontece em proporções mais baixas, né? Normalmente uma turbulênciazinha é normal num voo, uma turbulênciazinha. Agora acho que o que mostra este vídeo, que esta turbulência é como vocês chamaram, em off a gente falou um bocado que é uma
turbulência extrema, foi isso? Severa. Severa, isso. Produção, yeah. Não ri. Pessoal já a rezar e Não o caralho. ri porque eu ia estar a fazer quase a mesma Olha, coisa. está a rezar, está a rezar. Eu ia estar a fazer quase a mesma coisa, porque é o que eu digo, tu lá em cima, tu não tens controle quase de... Tu enquanto tripulante, uma coisa é comandante. Se calhar consegues ter ali certas... Tens noção do que é que está-se a passar? sabe o que é que está-se a passar, o que é que pode fazer, ter formação. Enquanto tu tripulante, tu não estás no cockpit, tu estás na cabine. Tu não sabes bem o que é que tu podes fazer. O que podes fazer é tentar amenizar os danos. E quando eu digo os danos é, por exemplo, se tu estiveres a fazer um serviço, tu fazes o serviço com trolleys, em que aquilo, com bebidas, comidas e tudo mais, aquilo pode ter um peso que, se houver uma turbulência severa, aquilo pode, vamos ser sinceros, aquilo pode Aleijar alguém a sério. alejar alguém a sério, Aquilo pode pode- partir aquilo pode-te alguma matar, coisa, aquilo pode pode-te matar matar, O pode... troller é pesado. É irmão. pesado. O troller é aquilo que se anda com os alimentos. Sim, sim, onde tem os alimentos, pode ter as bebidas e nesse caso, enquanto tripulante, tem que se ter muito cuidado com isso enquanto houver uma turbulência severa, é tentar tirar aquilo ao pé dos passageiros para os manter... E nesse tipo de situações vocês estariam de pé ou sentados? Aí nós íamos ouvir provavelmente, falando assim da minha companhia, nós íamos ouvir um call-out. Call-out? Um call-out, que é uma informação, uma mensagem, digamos, do cockpit, do flight deck, do comandante. E todo mundo ouve ou só vocês? Todo mundo ouve. Mas vocês é que percebem. E nós é que acabamos por perceber, porque o passageiro até pode estar numa situação de Stress e não... stress, não- perigo, em que já não está a ouvir o que é que está a ser dito, enquanto nós tripulantes tivemos formação para entender o que é que está a ser dito. E quando está a ser dito uma informação que para nós é super importante, que é, por exemplo, sentem-se. Yeah. Para nós dizermos sentem-se, É porque o negócio é está porque sério. o negócio está meio sério, pode causar alguns danos ou não. Sim, sim. Desde que haja uma turbulência mais severa em que o comandante diz sentem-se, Tripulação... a tripulação, sim. aí ouvimos, não é esse o call-out, mas tu ouves isso, por exemplo, sentem-se e tu tens que te sentar. Pronto, claramente, tu estás com um trolley super pesado, tu não te vais... O troller tem alguma maneira de bloquear o gás? Há o verde e o vermelho em que tu bloqueias e desbloqueias. Ok. Em que Pelo menos pelo não mas andar, imagina, né? numa turbulência em que Aquilo sobe, salta. Yeah. uma coisa é andar. Vocês já outra- ficaram sem os pés no chão? Eu já perdi a altitude em que tu sentes, estás a ver aquela coisa que tu às vezes quando desces muito rápido tu sentes, parece que te sobe o coração. Parece como que dizem, Jesus o Cristo coração. vem aqui. Ai meu Deus, por Eu já favor. fiquei. Tu sentes isso. uns E aí 50 ou 60 o centímetros. que tu tens que fazer é... 50 centímetros. Dá boa. O que tu tens que fazer é assegurar a cabine. Que é, por exemplo, se tu tiveres tempo, é assegurar a cabine, que é tirar trolleys, tudo que é pesado, que pode bater em pessoas, tudo que pode... Bloquear por exemplo, tudo, pôr nas... muitas vezes, quando estamos a fazer voos para Luanda, as pessoas não entendem que quando os cintos estão ligados, não há chá e café. Isto é porquê? Porque pode haver uma turbulência severa em que salta chá e café, que é água quente, e pode queimar bebés, pode queimar passageiros. Então muita gente não entende, mas eu quero um café agora. Mas agora o comandante disse que os cintos estão ligados, Não há é impossível, não há cafés, não há Olha, chás. não sabia disso, por acaso. Assim que tu vis os cintos ligados, provavelmente não te vão fazer chá e café. Ok. Porque pode haver uma turbulência severa e a chaleira salta para cima de ti e vai-te queimar. Então não há esse tipo... Então tu acabas por... o tripulante acaba por ter ações de... Agora está-me a faltar a palavra, mas ações de prevenção. Se estamos a ter uma turbulência, ok, agora não está severa, mas Vamos já arranjar tudo. mas vamos arranjar tudo. Vamos guardar trolleys, vamos guardar comidas, vamos guardar chá e café para que as pessoas não acabem E as queimadas. pessoas nessa altura, muita gente não entende. Não entende. Diz, Eu quero o meu chá, eu quero o meu café. Parece as pessoas simplesmente, eu quero o meu chá e o meu café. Eu não quero saber o que é que está a passar. Eu acho que agora podemos ir para umas curiosidadezinhas
assim mais picantes, mais polémicas. Vamos lá. Gostava de saber se vocês consideram-se assalariados acima da média. Sem dúvida. Em Portugal vocês são assalariados O que acima eu da digo média. o salário é acima da média. É. Mas O trabalho também é. tu também trabalhas imenso. Uhum. E o que eu digo é, porque tu perdes, ok? A nível pessoal, eu acho que poderia ser mais, Ok. tá? Porque tu imagina... tu E a tua trabalhas- responsabilidade lá em cima? E a responsabilidade, porque se tu tiveres uma emergência e tiveres de fazer uma evacuação, tu tens que tirar 300 e tal passageiros. Uhum. Ou 200 e tal, ou 100 e tal, dependendo do tipo voo. do avião. Sim. Mas o que eu acho é que, ok, recebemos acima da média, do convencional. salário mínimo em Uhum. Portugal, mas ao mesmo tempo poderíamos receber mais devido às, não digo às obrigações, mas ao tipo de trabalho Uhum. que é em si, eu acho que poderíamos receber mais. Ok. A tua responsabilidade é A maior. tua responsabilidade é maior, porque tu tens que cuidar. Uma coisa é tu estás a vender em lojas e recebes aquilo. Uhum. Mas tu, se houver uma emergência, provavelmente tu não tens nem formação em retirar aquelas pessoas cá da loja, ou não tens tantos perigos em si. Agora, no nosso trabalho nós temos perigos. Sendo eles E reduzidos, os vossos por exemplo, perigos são fatais. e os nossos perigos acabam por ser, se calhar, nem quero dizer, Se mas morrer- 70, Ei, 80, ei. 90% fatais. Se morrer estás no alguém. avião e houver uma emergência em que o avião está a cair a pique, Rezem. Se morrer alguém reza. numa emergência, eles vão ter contigo. Se todos sobreviverem e morrer uma pessoa, vocês Vão são... perguntar, Não, vão eles vão perguntar, fazer, vão perguntar o porquê que essa pessoa morreu. Porque é que essa pessoa morreu, o que é que foi feito, o que é que não foi feito, quais Porque tens foram os certos procedimentos que Exatamente. vocês atuaram, o que é que correu mal, o porquê é que aquela pessoa... Isto vai acontecer. Uhum. Tens essa responsabilidade. Tu tens responsabilidades em cima de ti, que são 300 passageiros. Mas tens um assalariado acima da média. Isso, Mas isso. tens um Isso- acima isso- da média. isso- E agora, para ver entre vocês, quem é que já viajou mais? Quantos países tu já viajaste? Já visitaste? Eu acredito que aqui o Gerson já viajou mais, porque ele entrou antes de Não, mim. eu não perguntei, perguntei a ti. Quantos países tu já É assim, viajaste? eu estive aqui a contar na minha... Uhum, no teu Estive aqui a cábula? contar aqui na minha cábula. Tu não na tens minha aquele, lista. aquele quadro no quarto que se vê no Instagram? Não Não, tenho. raspa. Tens uma aplicação que tu consegues ver. Eu ainda não tenho, mas tens aplicações. Mas eu simplesmente meto na minha... Digamos, na minha lista, Notas? todos os sítios que eu vou, nas minhas notas, todos os sítios que eu vou. Eu posso dizer que tive mais ou menos entre 35 e 40 países, mas nesses países eu tive em várias cidades. Uhum. E Acho que pronto, podemos ficar pelos países. De 35 a 40 35 países. a 40 países. Já- Em... É um bocado. E E desses países todos que tu tiveste, em termos de percentagem, quanto por cento é que tu achas que conheceste a 50%, a 20%, e quais os que tu não consideras que nem tenhas conhecido? eu na minha lista, há países que eu Essa tive... lista está mas- grande. Porra. Não, imagina, há países que eu tive, mas como eu, por exemplo, não saí do aeroporto, Sim, ou então sim, fui sim. para o hotel só para descansar e sair, eu não contei como esses Ah, países. nem contas. Esses países que eu estou a dizer, 35, 40 países, são aqueles que eu fiquei pelo menos Umas horas suficientes umas horas suficientes para que eu conhecesse alguma coisa desse país. yeah, para poderes dizer, estive aqui. Eu não te posso dizer que estive no Brasil e conheci as cidades todas do Brasil, não. Uhum. Ou então tudo aquilo daquele país, daquela cidade. Eu estive naquela cidade, fui passear, conheci isto, está na minha lista. Uhum. Se eu só fui dormir, descansar aquele país, por exemplo, o descanso mínimo, eu não conto, Ok. não está na minha lista. E tu, Gerson? Quantos países já viajaste? Pá, eu acho que eu tive uns em 50 e tal. Porra! Aqui viajam! E também na mesma situação que o Ricardo, estás a desconsiderar aqueles que só Não, aterraste e fora, basaste? fora aqueles que eu chego e não saio do aeroporto e não saio do avião, não, Não conto, conta. Não não. conta. Já tive, já É porque tive, tu não já viste tive, nada, não- já tive muito. Porque imagina, eu tenho aquela política que eu chego ao país e quero ir pelo menos a um sítio ou visitar Super o conhecido. mínimo. É. Estás a perceber? E há aqueles que tu chegas e entregas passageiros e vais embora, para mim não Não conta. conta.
Agora E qual já. foi a decepção, assim, em termos de países, qual foi a decepção que vocês achavam que ia ser grande a país e foi, ei, afinal é bem podre? Não posso dizer isso porque. O que eu quero dizer é, Eu gosto de polémica, não vem aqui Devido- com o teu politicamente correto. devido às circunstâncias Vou do deixar eu falar, país, depois eu falo. devido às circunstâncias do país, o que eu menos gostei foi, por exemplo, a Venezuela, Caracas. Uhum. Primeiro, desde o aeroporto ao hotel, tivemos que ser escoltados. Tá a pensar em morrer. Carro blindado, Vidro polícia, duplo, vidro no- duplo, yeah. whatever. E tu não podias sair do hotel. Mas acho que era no tempo que havia aquele problema, não? Não, continua, é um país problemático. Ok. Cheio Esse de talvez problema. seja o que eu menos gostei. Há colegas meus que adorei a piscina, whatever, mas desde que eu não consiga sair do hotel e não consiga conhecer a cidade. Como é que tu Eles adoras um forem- país por causa da piscina? Exato. Para mim foi o pior. Não posso sair. Caracas. Imagina, há pessoas que dizem Luanda, Angola, não posso sair. Eu sou angolano, Uhum. eu tenho família lá, então eu saio sempre. Uhum. É um país perigoso, ok, é. Mas és de lá, Mas eu deixa sou de lá, acabo por ter certas regalias. regalias, tenho família, posso ir ali, posso visitar ali. Para mim, o pior na minha lista que eu te posso dizer aqui é a Venezuela. A Venezuela E não tu, nos Jefferson, deixavam tens- sair do hotel. Tens algum assim que tu digas, ei, estava à espera de muito e afinal não é grande coisa? Pá, Mas calma, não é porque seja, não é grande coisa ou não, é só mesmo... Imagina, imagina. Basicamente, Por qualquer, tu podes sair por do qualquer hotel. motivo que tu, Uhum. tu achas. Tu, quando chegas a um país que não conheces, Uhum. o facto de conheceres o mínimo, para mim já é bom. Para mim. Não, Não estás tu a ser politicamente não correto. é politicamente correto, mano. Imagina, não há nenhum país que tu digas, epá, estava à espera disto e ao contrário, e foi Não, totalmente ao mas contrário. Imagina, eu já estive em países, eu acho que o país que eu tive mais, entre aspas, medo Uhum. foi na Nigéria. Ok. Que eu tinha pessoas, É tipo- tinha Mas segurança. não estavas à espera também que fosse melhor que aquilo. Disseram-me que era aquilo, mas foi só que realmente? foi pior. Ah, foi Porque pior. imagina, eu estava no. A Nigéria foi o único país que eu tive que eu dormi no quarto, Uhum. estava deitado no quarto. Estou a ver o quê? Imagina, eu estava deitado no quarto e tinha. Eu quando estava a ir para o quarto tinha pessoas no corredor com AK, Tipo seguranças. seguranças. Uhum. E foi o único país que eu tive até hoje que eu estava deitado e eu arrumei a minha bolsa com passaporte, carteira E dormia contigo. e estava ao meu lado. Ou então no cofre. Nem no cofre, porque imagina, na Nigéria se acontecer alguma coisa, Tinhas que ser o mais rápido possível. eu sou black. Uhum. Eu saio do hotel e arranco. Yeah. O Ricardo, se é branco, loiro, vai fazer o quê? Também não é assim. Vais fazer, Branco ou louro, vais fazer o quê? Vais fazer o quê? E ao Eu contrário. epá, era complicado. Tu tinhas segurança com pistola na porta do teu quarto. Uhum. Era sempre complicado. Estás a perceber? Agora, tu estás num país em que dizem este país é perigoso. Ok, é perigoso, mas tu estás tranquilo. Agora, tu na Nigéria, no teu quarto, empurram a porta do teu quarto e entraram. Pronto. Ok. E ao contrário, um sítio que nem estavas à espera e de repente, ei, afinal é assim, meu, não estava. Israel. Tu também? Para mim. Já Israel. foram os dois a Israel? Israel. Israel, como disseram assim, vais para muito. Israel, eu pensava que Israel era só prédios com balas e buracos na parede. Destruições. Esquece isso. Olha, Israel, Tel Aviv. Tel Aviv está no topo da Europa, mano. Sério? Esquece isso. É, Esquece. eu Esquece sinceramente isso. quando eu vi Para mim, Israel, mas tu atenção, tens para aquela mim. ideia e realmente gostei. O que é que tu ouves? O que é que tu ouves? gostei O que é que tu ouves? Agora vou-te perguntar eu a ti. Vamos rebater aqui a moeda. Assim ouve Israel. O que é que tu ouves na televisão de Israel? É sempre coisas más, tipo. Esquece isso, mano. Esquece. Israel está no topo da Europa, mano. Eu não fazia ideia. Está completamente à parte. E olha, no tempo do Covid, eu sei que foi um tempo difícil para todos, os trabalhadores em geral, vocês também, como pessoas que E a aviação transportam. que. Exatamente. A título de curiosidade, qual o país com as medidas mais severas que vocês viajaram? Eu diria Austrália. Epá, eu diria Austrália. não viajei muito nessa altura porque na altura quando começou o Covid, quando estava a começar,
não sei se tu te lembras quando começaram a falar muito de Itália. Uhum. Aquele problema todo de Itália. Sim, eu fui para lá. Ok. E Itália na Europa era o foco, não é? era o foco. E eu quando cheguei à Itália, aterrei, tu quando és tripulante e aterras no aeroporto, tu vês aquele movimento todo, aviões para um lado para o outro, vês o pessoal à terra, vês pessoas a receber. Eu cheguei à Itália e era um deserto o aeroporto. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Não tinha aviões. Tu quando aterras no aeroporto, tu vês aviões, sempre que aterras, tu vês um avião a bazar, vês um avião a descolar, a aterrar, vês pessoal de chão. Eu quando aterrei em Itália... A irem para lá para os não seus vi blocos. nada. Eu quando aterrei em Itália vi pessoal com aquele fardamento todo Branco. plástico, branco, vi exército a vir receber-me Uhum. e nós nós sabíamos o que era o Covid, mas não sabíamos o que é que estava a vir ainda do Covid. Imagina, tinhas aquela pequena onda, mas a onda grande estava aí por trás. Ok. Estás a perceber? E eu aterrei em Itália e Foi um choque para ti. não via nada. Não via aviões, não via tripulação, não via staff, não via nada. E eu aterrei e vinha pessoal com uma pistola a apontar-me na cabeça Para ver a temperatura. para ver a temperatura. E eu, isto se calhar é sério. É sério. É sério Foi aí mesmo. que sentiste. Aí foi a altura que eu senti. E eu saí de um país, na altura saí do Suriname, eu saí nesse dia e no dia a seguir o país fechou. E se eu não tivesse saído nesse dia, tinha ficado lá. Aí foi algo que me chocou um bocado. Mas Eu nunca fiz tantos testes de Covid. agora, o Ricardo, se calhar o Ricardo, Como? eu fui para casa, nessa altura eu estava a meio do mês, chegou ao fim do mês, fui-me embora. Uhum. A minha tripulação, a minha companhia disse, olha, nós não vão trabalhar mais. O Ricardo se calhar continuou a trabalhar. Não, é assim, eu na altura do Covid fui dispensado, mas quando voltei ainda estava na época do Covid, Uhum. em que tu tinhas que fazer quarentenas, estavas Como é que é? Imagina, tu vais viajar para um sítio e tens de Imagina, fazer quarentena A nesse minha sítio. vida, quando eu entrei em 2021, em outubro fui para a Austrália, em que tu tinhas de fazer 14 dias num hotel, em que não conseguias abrir janelas, não conseguias, digamos, respirar ar puro, era só do ar-condicionado, eras obrigado a fazer os 14 dias de quarentena. E depois eu podia voar, mas assim que eu fizesse um voo internacional, eu era obrigado a fazer mais 14 dias, ou então, a nível de trabalho, eu podia voar, mas não podia estar, por exemplo, livre. Por exemplo, ias para a Austrália. Vou fazer 14 dias. Mas no quinto dia ias novamente, por exemplo, ao Dubai. Fazias o voo para o Dubai, mas quando entrasses, Mais outra vez 14. na Austrália, mais 14. Ok. Então tu nunca estavas, digamos, livre. Tinhas sempre que fazer quarentenas. E essa foi a fase mais difícil, digamos, desde que eu estou na minha companhia, foi a fase mais difícil, porque... Quando E tu estás a achaste que era o país com medidas mais severas nesse sentido? Nesse sentido, é o que eu digo. Eu tive colegas meus que passaram pior, que foram, por exemplo, para a Austrália por 4 meses e acabaram por estar lá 6, 9 meses. Eles não brincam. Obrigatório. Mas isto tudo porque Austrália. porque tu não conseguias sair do país. Não conseguias Eles sair. não brincaram com Eles aquela foram situação. por 4 meses, mas devido ao Covid, tu tiveste que ficar mais meses. E então aquilo... Imagina tu ires para um país que não é o teu, estás lá 4 meses e desses 4 meses passa para 6, passa para 9, em que tu basicamente ficas no teu quarto, fechado, e se não estás fechado, estás a trabalhar, aquilo bate um bocado mal, porque tu não tens liberdade de fazer o que tu queres. Conhecer a cidade, estar com outras pessoas, aquilo é cada um no seu quarto. Então nessa altura do Covid 2021, quando eu entrei, já estava a acabar o Covid, mas mesmo ainda sentiste assim mesmo aquela cena. tive de fazer os 14 dias de quarentena, depois Sempre cada que vez que eu viajava. voava, porque eu fazia voos internacionais, que era por exemplo de Darwin, que é Austrália, de Darwin para o Dubai. Assim que chegávamos à Austrália, Mais nós 14. éramos obrigados a estar 14. Mas não ficávamos os 14. Porquê? Porque tu estavas a trabalho e então não eras obrigado a estar os 14 dias. Mas imagina, se estivesses na Austrália 5 dias, ficavas 5 dias fechado. Assim que ias voar, podias voar,
e ias novamente para o Dubai. Uhum. Assim que voltavas do Dubai é como se estivesse no zero, Yeah. tivesse de fazer 14. Mas a nível de trabalho, ficavas lá 5, 6 dias e ias outra vez trabalhar. Então estavas completamente, digamos, Enclausurado. fechado. Yeah. E se chega um momento, eu sou-te sincero, nos 4 meses e meio que eu estive lá, não me bateu assim tão mal, eu consegui gerir, mas eu tive colegas meus que estiveram lá 6 a 9 Eu lembro, meses. levaste a PlayStation, né? Levei a PlayStation. Foi a tua salvação. Eu estava a Call jogar- of estava a Duty. jogar Call of Duty O connosco. Call of Duty é que me salvou. Salvou. O Call of Duty é que me salvou, que eu jogava e estava sempre ali em comunicação com os meus amigos. E então Vai foi tudo. tranquilo, mas eu tive lá colegas meus de 6 a 9 meses em que estavam a pensar que iam ficar 4. Imagina, E tu bateu pensaste, estás mal, 4 né? e ficas 9. Houve pessoas que passaram mal. Yeah, acredito. Precisaram de psicólogo e tudo Vocês mais. hoje em dia ainda ficam nervosos com uma viagem? Não. Eu fico. Eu acho que nunca fiquei nervoso com uma A pergunta seguinte seria: qual de vocês fica mais nervoso com uma viagem? Nesse caso, o Ricardo disse que sim, tu dizes que não. Eu sou muito mais ansioso e eu penso se calhar mais à frente, antes das coisas acontecerem, eu já estou a pensar. Então há certas coisas do voo, por exemplo, o briefing, em que na minha companhia há perguntas, há conhecimento da... Testes de álcool. Não é testes de Não há? álcool, mas Não há há? conhecimento, não há testes de álcool, isso depende do país e as suas inspeções. Mas eu tenho sempre aquelas perguntas da nossa companhia, que é para perceber se tu percebes Antes os do voo, procedimentos, antes do voo, se houver uma emergência. E realmente essa é a parte que me deixa mais nervoso. A partir daí, acabou o briefing, Está tranquilo. tranquilo. Está tranquilo. Eu acho que nós estamos na reta final e como final de conversa, eu peço sempre para as pessoas dizerem um bocado, deixassem algum recado, alguma mensagem para quem quisesse seguir o que vocês são, neste caso, comissários de bordo. O que é que vocês diriam para alguém que vos perguntasse hoje Será se que eu devo? será que eu não? devo, com o tipo de vida, não com o tipo de vida, que isso ia ser limitador, mas eu quero ser comissário de bordo. Vale a pena, Ricardo? O que é preciso, Gerson? A título pessoal, vale a pena? Vale muito a pena. Se gostas de conhecer coisas novas, culturas, línguas, pessoas novas, vale muito a pena. Vale muito a pena, porque nós sabemos que o mundo é grande, cada um tem suas culturas, cada um pensa de uma certa maneira, cada um tem suas ideologias. Vale muito a pena conheceres um bocado de cada cultura. Vale muito a pena. Sabes que hoje estás aqui em Portugal e a cultura é esta, vais para Brunei e sabes que a cultura é diferente, vais para a China e a cultura é diferente. É um curso difícil? Em termos de percentagem, quem entra e quem sai, quantos por cento? O que eu digo é, pelo menos na turma que eu tive de formação, passamos todos, mas são 5, 6 semanas intensos. Intensos mesmo. Testes todos os dias, em que tu queres sair do curso e ir para casa dormir e sabes que não podes dormir porque no dia seguinte vais ter prova e então tens que estudar e já estás extremamente são 5 semanas, às vezes as pessoas pensam 5 semanas, 5 semanas é um mês e uma semana, é tranquilo. Esquece, esse mês e uma semana vai-te parecer tipo 3, 4, 5 semanas. Vai ser intenso. Tu vais estudar, pelo menos no sítio que eu tirei, é intenso. Mas vale muito a pena. Vale muito a pena. Para quem quer ter esse tipo de vida, em que não tem qualquer tipo de responsabilidades a nível de filhos, mulher, algo mais... responsabilidades Que a vida mesmo... não seja só ele. Se tu tiveres só tu, precisas de trabalhar, vai para essa vida porque Vale a pena. vale a pena. Concordas, Gerson? Não acho que seja difícil. É trabalhoso. Ponto. Vai ser a melhor experiência da tua vida. Para mim é sempre Vai ser a melhor sempre bom experiência. experienciar isso. Vai ser a melhor. Não. E tens que saber no mínimo. Há pessoas que me perguntam, mas eu só sei português. Não chega. Deixa saber inglês. Tens de saber inglês. Eu não digo francês e alemão, Inglês. nada disso. Espanhol. In não- my accent, it's no problem. Inglês no mínimo. Isto que eu te digo é, o desde accent da Nigéria. Da Nigéria, é mais- bacana. desde a Não interessa. formação até ao trabalho,
o inglês é fulcral. Tens de Tipo, ter tens que saber. Se tu inglês- não Pessoal, sabes te Então, quem quiser, comunicar- pense já que primeiro tem que fazer um cursinho de inglês. Os cursos de inglês que quiserem patrocinar aqui os programas para a gente falar mais de curso de inglês e como o inglês é importante, também está à vontade. Inglês É sempre costumo importante. dizer, inglês é a língua- Inglês. é a língua da aviação. Tens de ter E um não é inglês. só da aviação, o inglês é a língua internacional. Yeah. Tu vais para a China, tu vais para qualquer lado que seja falado o espanhol, o português, o inglês, o francês, tu consegues te comunicar com o inglês. Uhum. Se tu chegas lá só com o português, esquece. Não vais a lado nenhum. Na aviação, se souberes o português, Yeah. está cartuchado. Está ótimo. Perfeito. Eu acho que foi uma conversa tranquila. Tiramos todos os macaquinhos da cabeça de curiosos e potenciais futuros cabine Comissários, crews. cabine Não, crews. agora vou falar cabine Exatamente. crews. Cabin crew. É muito mais Tens alguma questão assim que tu tenhas sempre Yeah. tiveste e Assim tu tenhas- como passageiro. Há alguma questão que tenhas, que tenhas assim? curiosidade é que tu Não. tens? Mas porquê que... O que é que acontece se... Não, olha, tinha algumas curiosidades como qual o melhor assento. Já percebi pela comida, tem que ficar mais à frente para poder aproveitar os melhores Se Melhor quiseres, assento. se quiseres as Depende- melhores Comidas Depende. foge de trás. Yeah. Depende do teu tamanho. Lá de trás Sim, foge as tens a comidas. questão do tamanho, né? Ficar ao pé de uma saída de emergência que for muito alta é melhor para poder estar com Muito o pé. melhor. Yeah, essa parte também é perceptível. E talvez ficar nos assentos do meio. E por experiência Do meio? própria. Do meio. Ah, você é pequeno, é por isso que estás a falar. Não estou a dizer como passageiro normal. Estou a dizer, numa emergência, acho que os passageiros do meio têm mais possibilidade. Ah, mas não podemos falar mas de eu- emergência. Não queremos O emergência. que eu estou a dizer é, claramente não queremos uma emergência, mas o que eu estou a dizer é, em caso de uma emergência, eu acho que os passageiros do meio têm mais possibilidades de... Mas é claro que... a Vocês não nível- têm um paraquedas? Porra, juro, eu sempre pensei, se eu fosse um trabalhador, um comandante, Nada. eu não tinha um paraquedas mesmo, uma Eric, mochilinha só Eric, para... Eric, temos, Eric, não temos. eu vou dizer uma coisa. Muito sinceramente. Se der merda, se o avião for cair, esquece isso, mano. Não há salvação. Deu errado para todos. Mano, esquece isso. Vocês estão muito... Estão muito... Tu tens de estar consciente que se o avião cai lá de cima até cá abaixo, Não há coisa, não há salvação. não é ver salvação. Sim, mas Já é para mas tu ouvi tens de os estar- tu tens de estar notícias consciente. de pessoas que sobreviveram, mas vamos ser sinceros, São poucas, são mano. muito poucas. Em 300 Mas passageiros, se estivermos os a caras falar sobrevivem. de probabilidade de acidentes, Uhum. da aviação está menor do que uma Sim, aviação, sim. do que um acidente Esquece isso, mano. Já ouviste algum carro. caso? Já ouviste algum De quê? De... De pessoas que sobrevivem? Sim. Ah, eu conheço até um caso de Não uma te lembras pessoa dos que jogadores sobreviveu de futebol? 2 vezes. É o do Chapocoião? E acho que ele já tinha Ele caído uma sobreviveu. vez antes. Nunca Sim. viste o acidente que houve dos jogadores do Brasil? Sim, o Chapecoense. Sim, Chapecoense. É esse? É. Sim. Pronto, sobreviveram Mano, pessoas. é- Sem perna, Sim, sem e isto, depois sem aquilo, aquele mas também sobreviveram. que tiveram que comer os amigos que já davam Sim, esse monte. foi- Sim, que- há que- alguns casos, alguns casos. casos. É muito difícil porque tu vens de Temos que uma jogar com altitude probabilidade. 40 mil pés, que são 8 km de altitude, e tu vês a pico. Tens de ter a sorte que a chapa caia à tua frente. Tu tens de ter a sorte. Tens de ter Depende aquela. muito Mas da- é Por isso é que eu- complicado. por isso é que eu penso, eu quando estou a trabalhar, eu não penso nisso. Porque também eu se também for não. já vais. Mano, quando for E não a vais tua sentir hora- nada. Quando é a tua Quando é a Não, tua hora, vais sentir não aquela vais sentir descida. nada. Ui. Esquece isso, mano. Quando Não vais- é a não tua vais hora, sentir é a tua nada. hora, e tu sabes, tipo, é o que eu digo, muitas vezes na formação que nos dão é, independentemente do que tiver a acontecer, tu tens que demonstrar aos passageiros Está tudo bem. que há alguma Eles esperança. vão olhar para ti. Que há alguma esperança. Por isso é, o avião tiver caído, tu estás cagado de medo, mas tu não podes Eles passar vão isto olhar para os para ti. passageiros. Ele vai olhar para ti e tu Eles vais vão olhar dizer. para ti. Olha, já E eles tive vão situações. Já houve, por exemplo, a aterrar, Sim. cenas mais complicadas ou a descolar que os É muito passageiros olham engraçado. para ti. É muito O que é engraçado. que foi isto? E tu É muito tens de estar engraçado. ali. Tu Tranquilo. estás nas portas. É, E Ah. tu por dentro, se calhar estás. O que é que foi esta merda? Mas por dentro estás de tipo. Estás não, sentado. tranquilo, tranquilo. Estás sentado. Há posições no avião que tu estás lá atrás Uhum. e o pessoal, tipo, tu estás aqui e o pessoal está tudo à tua frente. Uhum. E há portas no avião que tu estás sentado e o pessoal está a olhar para ti. De frente, sim. Está de sim. frente para ti. E tu quando te sentas, estás assim, né, tranquilo, e o avião bate. Pim! E Estás quando a o ver? avião aterra, o pessoal olha para ti. Uhum. E o que tu fazes? Se tu fizeres assim,
Todo mundo vai fazer mano, contigo. Esquece isso. O pessoal já começa já a chorar e o caralho começa logo a ficar em pânico. uma reação Agora, se tu normal. estiveres tipo, tranquilo, o pessoal está tranquilo. Quando acontece alguma coisa, uma turbulência, o avião abana um bocadinho, alguma coisa assim, o pessoal olha para ti. E tu, consoante a tua atitude, Tu és o espelho. tu és o espelho do que é que... Se tu fizer assim... Já Ei, foste. mano, esquece isso. O pessoal já começa já a chorar, a rezar. As mães que estão com filhos agarram os filhos. Meu Deus. Não dá, mano. Não podes. Tu podes Agora, estar se tu ali estiveres com muito tranquilo, medo, mano, a cena que tu podes. dizes assim, olha, esteja tranquila porque isto é o normal. Uma turbulência é normal num voo. Uhum. É algo que acontece. Porque tu não consegues controlar isso. Agora, se tu estás a aterrar e o avião está todo a abanar e há um monte de situações, aí o pessoal vai olhar para ti e se tu estiveres com medo, o pessoal vai ficar com medo. Transmite, sim. Tu és o espelho Daquilo que está a acontecer. daquilo que está a acontecer. E do que o que tu queres transmitir. Exatamente. Yeah. Eu sou um tripulante tipo, daqueles bem calmos. O Eu avião- fecho o olho. Eu fecho o olho. Não, eu estou bem tranquilo. Quando a turbulência demora muito. Eu sempre. Mas isso Até é o que eu hoje. digo, tu nunca passaste por uma turbulência severa. Eu até Não, hoje nunca graças tive a uma Deus. situação. Passaste por uma. Nunca tive uma situação que diga, epá, é hoje. Vou conhecer o meu criador. Já tive situações que o meu pé saiu tipo 50, 60 centímetros do chão e o avião cai assim do nada e tu. Mas nunca passei isso para os passageiros. Nunca. Agora, se passasse isso para os passageiros, epá, Ia ser mais complicado. aí eu ia dizer mesmo, estou. Mas não se preocupem que nós temos procedimentos para Para tudo salvar o acontecer. máximo Há sempre erros, mano, há de sempre passageiros erros. a bordo. Tens Isto é- sempre de tentar salvar Quantos minutos é que nos dizem que nós É temos? o mínimo possível. É o mínimo possível, É o mas mínimo. normalmente 1 minuto e meio Yeah, para é tirar o mi- todo é o mundo a mínimo. bordo. Yeah. 1 minuto e meio para tirar 300 pessoas de bordo. 1 minuto e meio. Mas o que está estipulado é que tu tens de tirar O mais rápido possível, seja menos que isso. Nunca abriram aquela coisa que faz. Se tu fazes A isso, língua dela. óbvio, Mano, se tu super fazes rápido, isso sem é uma porque- emergência, esquece, estás despedido. Sem ser uma Ah, bem, emergência. se tiveres despedido é o mínimo. Acho que devias ir preso. Mas nunca aconteceu. Não, uma coisa é que estás numa emergência e errares e tudo mais, se calhar aí vais preso. Agora, se tu errares no teu trabalho em que, por exemplo, um slide para sair, a porta tem que estar armada. Explica então o que é slide. O slide É é, aquele, o O colchão insuflável. colchão, né? Isso é o slide que nós chamamos. Não, mas nunca. Normalmente o slide sai quando a porta está armada. Armada é o quê? Fechada A ou armada aberta? é bloqueada, Ok, é ok. armada, está Uhum. armada. Uma coisa é estar desbloqueada, outra coisa está armada, disarmed, estás a Uhum, perceber? uhum. Quando tu armas a porta, aquela porta, se tu abrires, sai o slide. Uhum. E já aconteceu de pessoas, ou porque estão Cansadas. muito cansadas, Yeah. ou porque... Tripulantes? Tripulantes. Sim. Ou tripulantes porque estão muito cansados ou não repararam bem e armam e abrem a porta quando ela está no armed, Uhum. o slide sai. Ok, Isso ok. tem custos para a companhia. Imagina, é como se abrisse um airbag do carro. Pronto. Pá, o que eu tenho a whatever. dizer é uma profissão boa, conheces muitos países, conheces muitas culturas, mas o que eu acho é, quando dá merda mesmo. Uhum. É da grossa, né? É da grossa mesmo. Mas se formos falar em percentagens... Até hoje é nunca mínima. aconteceu. É Mas mínima. quando dá merda, eu digo que esquece. Mas Tu é tens- mínima. Tu tens que pensar mesmo. Epá, Se tu fores à net e meteres... Eu sempre que quero acabar a percentagem- entrevista, vocês estão a falar de coisas negativas, meu. Juro. Não. Só para concluir, é muito boa profissão. Obrigado. Vocês vão Mas é mais gostar boa. Yeah, muito é da mais boa profissão. Vocês vão aprender muito do mundo, Uhum. de tudo. Mas o que eu digo é, se diga, não vou porque eu tenho medo, acidentes, a percentagem é mínima. A nível Yeah. de acidentes de carros, É maior. de coisas, é muito mais. Tu tens muito mais acidentes de carro do que de avião. De avião, se não me lembro, se me recordo, é tipo aí 3%. Imagina, 97% corre bem, 3% corre mal. Isso quer dizer que Se correr mal, tens É que pensar top. na tua vida, vai É pensar no top. teu testamento. E É tudo top. mais. querem aproveitar, conhecer Aproveitem o mundo, Vai pensar culturas, línguas, pessoas, É isso. vão para a aviação. muito. É isso. Tá bem. Acho que foi a maneira perfeita de acabarmos isto. Vamos fazer só um brindezinho Bora! a nós, É nóis.
Foi muito bom conversar Muito com obrigado, vocês. Eu despeço-me aqui com os meus amigos e companheiros, Ricardo e Gerson. Até o próximo episódio, que nós vamos estar aqui para conversar mais uma vez. Muito obrigado, Henrique. Um obrigado aí a todos. Obrigado pelo Obrigado pelo convite. convite. Obrigado. Não esqueçam sempre de deixar aquele like, aquela subscrição, que é assim que vocês nos É ajudam. verdade. Não há outra maneira de eu vos pedir mais coisas. É mesmo só assim. Estamos juntos e até o próximo episódio. Yes. Fiquem bem.